27. Mas, assim, 28 jogos... Assim, vai fazer a metade só no Brasileiro agora. Vai. É um ponto importante, Pascoal, assim, de pensar em... Fala, Zinho, fala. Me chama a atenção, desculpa, Pascoal. Não? O que tá ali, né? 2 gols. Na segunda divisão do futebol saudita. Ah, mas esse aí é o... no alto nível, né? Esse é Tava jogando no alto nível. Esse é o nome de confiança do treinador. Esse é um pedido do treinador, do Emiliano. Eles chamam o Emiliano de irmão. Então, eles são parceiraços, eles trabalharam na Arábia juntos. E é um pedido especial do técnico do Corinthians para contratar o Carrijo. Por causa dessa temporada aí que você está citando. Ele com o Ramon. Dá uma olhada ele com o Ramon. 44 jogos, 39 como titular. Fez 3 gols. Jogou praticamente o jogo inteiro. Eu acho bom alinhar a expectativa, né? Porque essas telas já mostram que ele não é um goleador. Ele talvez vá servir quem está no ataque, ele vai fazer uma boa movimentação, mas não é um goleador. A gente está vendo imagens dele, a gente está passando imagens dele jogando pela seleção peruana, na configuração da seleção do Peru do jogador de velocidade. Sim. Né? Que é o jogador do arranque e da velocidade. Eu sempre vi o Carrijo jogando assim. Agora, aquele mapa de calor me surpreendeu, confesso. Né? Muito mais ali entre a meia e a meia direita para fazer a saidinha de bola ali do que propriamente esse jogador. Esse mapa de calor. Repara que a seta é para a direita, ou seja... ataque está para a direita de quem está assistindo. A mancha mais vermelha, que é onde ele fica mais, que é onde tem mais calor, que é onde ele pisa mais, é atrás da linha do meio campo. Então ele pode jogar aberto, e eu espero que ele jogue aberto pelo lado do campo, e se utilize dessa velocidade. Agora, não sei se ele pode explorar essa velocidade, e o Corinthians vai precisar desse tipo de jogador. Também é um jogador inteligente, sabe se posicionar, vem um pouquinho mais para dentro. Acho que, mas nesse caso da contratação do Carrijo, entra muito o pessoal do técnico do Corinthians. É um pedido do Ramon. Que são assim, parceiraços, ele com o filho do Ramon, com o Emiliano, ele chama de irmão. O mapa de calor me mostra um posicionamento de volante. Volante. Intermediária. Ou meia, ou meia de saída de bola no segundo volante. O que favorece que ele tire um zagueiro, não é? Porque se você tem um atacante, né, de lado, um ponta, que volta para marcar, que tem essa capacidade, é mais um ponto para talvez ele tirar um zagueiro, Mauro, e tentar fazer um time mais ofensivo. Boa. Mas é que chegou muita gente para jogar lá na frente, né? Chegou o Memphis, o Thales Bagre não dá para sair, esse Carrijo pode jogar na frente, meio pelo lado também. Então, é isso. Ele fazendo o 4-3-3, mas voltando para marcar. Direita, o Thales pela esquerda. Não, mas aí ele pode fazer 3-4-3, entendeu? Porque ele tem que usar 3, não um lá na frente, não vai jogar só o Memphis. Tem que jogar no mínimo 2, que é Memphis e Thales. Então, mas eu acho que joga os 3. Joga Thales de um lado, Carrijo do outro e o Memphis na frente. O Garro armando por trás e 2 volantes. O que eu digo ele fica mais confortável para tirar esse terceiro zagueiro, porque ele tem um atacante de lado, um cara que está jogando na ponta que vai ajudar a recompor. Vai ajudar. Mas como eu disse o Zinho, né? Deixa chegar, tem que treinar os caras, coloca lá, vamos ver, eu vou botar você nessa função aqui. Deu certo ou não deu certo, esse treino foi bom, o outro foi ruim. Só que assim, também não tem muito tempo para isso não, sabe? O problema é o entrosamento, né? Não tem tempo para esse entrosamento não. Não vende lá na quitanda. Vamos jogar e tudo. Enfim. Alguns são titulares que eu acho que não saem. Eu acho que ainda começou a pintar uma dúvida sobre o Raniel. Eu acho que o Raniel é titular, o Garro é titular, o Thales é titular, o Memphis chegando é titular, o Carrijo não sei, já não sei. Mas o cara gosta muito dele e tal. Gostava lá naquele time, ele ajudou lá na Arábia e tal, mas precisa ver se aqui não tem alguém que faz essa função. Inclusive um que chegou com 42 malas lá quando desceu aqui. O Coronado, né? Esqueci de falar dele. O cara vai falar, pô, professor, o cara jogou com o senhor, eu também cheguei para jogar ali. Você que falou que foi uma estupidez de mala, mas tinha sofá dentro da mala. Ainda botou a culpa na esposa. E ele tá lá para jogar também. Tem, né, a gente botou o time com o Charles ali no meio, não foi? Mas aí tem opção, né? Pode ser Raniel e Rian, pode ser Charles e Rian. Então. Mas cada vez o Raniel é o primeiro. Eu acho que o Raniel não abro mão do Raniel ser o primeiro volante do Corinthians. Opa, olha aí o que pintou, o fonezinho característico.
Tamo na área, a Fiel pediu e nós ouvimos. Então é o pré-anúncio. Não tem mais X, tá, gente? Não tem mais Twitter, é o Threads, que é o primo do Instagram. Então, esse é o Blue Sky, tá bom. Então, esse é o primo antigo do X, né? O X existia, tinha um co-irmão que é o Blue Sky, que agora tá bombando. Pascoal, que entende tudo de rede social, tá me olhando com a cara de interrogação aqui. Maravilhosa. Vocês têm saída pra tudo? Já saiu o passarinho, entrou a borboletinha. Você tá igual o respostinha tem a resposta pra tudo. Você tá encontrando X, Y, Z, não sei o quê. Nossa, eu nem sabia disso. Vocês encontraram tudo isso? Encontramos, já tá resolvido, Pascoal. Fica tranquilo, tudo combinado tá para dar renda, eu tô entendendo, né? Agora, Zinho, tô pensando um negócio aqui. Essa foto pintou, a Fiel animou, a gente tá aqui fazendo projeção de time, imaginando um 4-3-3 com os caras pelo lado. Quarta-feira entrando com a camisa do Corinthians na arena. Eu imaginei uma outra coisa antes de imaginar isso aí, Zinho. Eu tô imaginando, Zinho, a cara do Yuri Alberto escutando essa conversa. Do Romero, de vários outros ali, né? Pois é. Que o Romero tá ali quietinho, entra, faz o gol dele, é artilheiro da Mas o Romero acho que vai continuar nessa função. Pedro Raul. Mas assim, o Pedro Raul não jogou, né? Teve as oportunidades, não conseguiu apresentar, não dá para ficar reclamando. Vai ali brigar pela sua posição, é atleta, né? Um cara responsável, vai fazer a dele, mas não dá para ficar de bico. Agora, o Romero, quando entra, faz gol. Quando entra, ajuda, contribui. Tudo bem, tem suas limitações, mas é um cara importante. Então, assim, se o Carrillo chegar voando, entrar, resolver, vai ficar quietinho, vai reclamar do quê? O cara entrou e resolveu, o Memphis também na frente, entrou, fez os gols, que o Corinthians precisa muito, vem com aquela boa técnica que a gente viu ali na seleção da Holanda. O Yuri Alberto vai ter que esperar o momento dele. Isso é normal no futebol. Tem a liderança e tem a gestão boa do Ramon com o Emiliano. Eu acho que esses caras conduzem bem o elenco. Difícil o jogador querer peitar muito treinador desse nível. Então os caras... E também não estavam jogando, gente. O Corinthians está na zona de rebaixamento, né? Então, assim, não tem o que falar muito. E aí a movimentação do Corinthians é para melhorar esse time. E a Fiel... Né? Nesse momento, eu tô com a torcida do Corinthians de estar na expectativa boa. Tem que pensar positivo. A gente só tem que estar aqui com coerência falando o seguinte, como eu fui atleta, não é assim, chegou e já... Espero que sim, vai ser bom pro Corinthians, é bom pro nosso futebol, os caras chegaram voando, jogando bem, sensacional, né? Empolga o campeonato, maravilhoso, mas eu sei que leva um tempo. Tem essa questão física. De repente, eles vão ter que saber administrar a minutagem desses caras. Pô, se os caras acabaram de chegar, ele tem que ser poupado. Mas não é. Se o cara tem um histórico de tanta lesão lá na Europa, ele saiu do Atlético de Madrid por causa disso, o contrato dele foi rescindido porque ele não atingiu a meta de jogos por tantas contusões que teve. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Eu espero que chegue, jogue bem, empolgue a torcida do Corinthians e eu acho que merece essa boa expectativa, mas com os pés no chão. O Zinho toca num ponto bom, né, Mauro? Assim, do cuidado. Aí a gente lembra recentemente o Michael, que chegou da Arábia, fez 2, 3 jogos pelo Flamengo e estourou, porque a intensidade do futebol é outra. O Héctor Hernandes foi titular contra o Flamengo e 5 minutos saiu. Eu não sei exatamente se foi fruto de má preparação ou disso aí, como o Michael, estava numa outra intensidade, aí quer começar o jogo voando, em 5 minutos saiu. Então, e o Yuri, que por sinal nem joga o próximo, porque acabou sendo expulso nesse jogo, já sabia que ia ser reserva. Até então, do Héctor Hernandes. Não sei como seria o desempenho do Hernandes, se ele ia fazer gol, não ia fazer, se ia ser substituído no segundo tempo, se o Yuri iria entrar no jogo no lugar dele ou junto com o Hernandes, não se sabe, mas é assim. Ele já começou no banco. Então agora ele deve estar olhando e falar assim, pô, que dia que recupera o Hernandes? Porque aí agora tem o Memphis, tem o Hernandes, e ele está lá no banco ao lado do Pedro Raul, daqui a pouco é só um no banco, porque já vai... São 4 centroavantes. Então, assim, a verdade é que o time está nessa situação jogando com o Yuri, jogando com o Coronado. Então, era assim que estava, né? Então, os caras têm que até meio que aceitar, pô, os caras precisavam trazer alguém e eles chegam com pinta pelo currículo, de titulares. Vai encaixar, não vai encaixar? Aí o técnico que vai acertar. Mas, a princípio, ele vai tentar botar no time para dar uma melhora.
porque do jeito que foi o primeiro turno, do jeito que estava, com os jogadores que estava, desde lá do Antônio da Fiel. O Tonhão da Fiel. Tonhão da Fiel. A coisa não estava andando, né? Então agora esse jogo deu um baita do ânimo. E a gente está questionando isso porque o Yuri, o Romero, etc., conseguiu ganhar do Flamengo. Ainda não tinha esses dois. Sim. Então você fala assim, pô, mas agora deu uma aliviada, agora deu uma animada. Porque se tivesse tomado de 2 ou 3, a gente falava, jogo, pô, põe né? os caras. Esse time deu uma animada. E claro, aí abre a perspectiva do Romero dizer, ó, tô aqui, né? Sim. Foi eu que fiz o gol. Presidente. Conte-me. Falezinho. Eu estou vendo aí a chegada, né, do Carrillo, é ele que está chegando ali, né, com o carrinho ali no aeroporto. E eu dei uma pesquisada aqui, ele tem 33 anos? 33, isso. 33. Isso. Não é um garoto, hein? Não tem garoto chegando. Escorredor. Então, gente, calma. Espero que cheguem bem, que sejam peças fundamentais para o Corinthians, mas vão ter que ter cuidado com eles. Nessa loucura de competição que vai ser essa volta do Campeonato Brasileiro com Copa do Brasil, com Sul-Americana. São vários jogos para os caras que estão com um tempo parado, com uma idade já avançada. Só técnica é fundamental, a qualidade, mas tem que ser aliado à parte física e o cuidado para que você possa desenvolver a sua parte, né, a qualidade possa aparecer, você tem que estar bem fisicamente para isso. Não vai ficar ninguém no banco muito tempo, né, Pascoal? Vai ter que dar essa rodada. Para mim é o seguinte, a fala do Ramon e do Emiliano, elas exemplificam tudo. A prioridade do Corinthians é o Campeonato Brasileiro. Sim. Né? Eles falaram claramente isso. A prioridade do Corinthians é o Campeonato Brasileiro. De nada adianta ser campeão sul-americano se cair para a segunda divisão no futebol brasileiro. O orçamento sai de 600, 800 milhões para um orçamento minúsculo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Sim. Então, a coisa acaba indo uma situação muito pior. Então, sabendo que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, eu nem vou levar em consideração a escalação deles para a Copa Sul-Americana ou para disputar a Copa do Brasil. Não vou. Mas o Corinthians está chegando, o dinheiro que está entrando é legal. É legal, está ajudando o Corinthians e ajudando muito, porque os salários estão em dia, está ajudando demais. Mas o Corinthians... Mas o que você faria quarta-feira contra o Juventude? Quarta-feira, não, eles não podem jogar. Ainda tem que ver se vai conseguir inscrever hoje para... quarta-feira de jeito nenhum, né? Só na próxima fase da Copa do Brasil. Quarta-feira de jeito nenhum. Mas até para quarta-feira, porque no final de semana tem o Botafogo. No final de semana tem o jogo contra o Botafogo. Certamente eles não estarão em campo. Cara, eu acho estrear esses caras contra o Botafogo uma maldade. Não. Certamente fora eles não estrearão. Fora de casa, numa situação completamente fora fora do controle. Vai jogar num gramado sintético, onde o Botafogo domina, o Botafogo é dominante. E se o Corinthians trouxer um empate, a torcida vai aplaudir de pé o acontecimento. Eu os colocaria para jogar na partida contra o Poçante Atlético Goianiense. Que é em casa. E é uma disputa lá na parte de baixo. Sim. E o Corinthians não pode perder ponto para o Atlético Goianiense. Mas sabe o que dá para fazer nessa quarta-feira que o Zinho tá falando, para dar aquela animada? Pegar os caras, botar... Esse jogo, não. O Caxias foi primeiro, né? É. Agora na Neoquímica. Pega os caras, bota pra torcida ver, enche a Neoquímica, mostra que eles estão ali. Você não precisa perguntar se vai encher a Neoquímica, não, vai encher, porque a torcida depois vai lotar a Neoquímica Arena. Agora, isso não precisa nem perguntar. Eles vão lotar 42. O que cabe, o que vender de ingresso, eles vão lotar. Sim. Ainda mais com esses caras sendo apresentados, o que vale é o aspecto anímico. Não só da torcida, deles, entendendo onde eles vão jogar, olhando a torcida que estará, e depois vendo o jogo, entendendo qual é o comportamento da torcida do Corinthians, e eles vão se apaixonar pela torcida do Corinthians, não tenho dúvida disso. O que é que vai acontecer? O time também opa,
Chegou, os caras estão aí e tal. Aí o jogadorzada também percebe que o ambiente muda. Muda o ar, a coisa fica diferente. É um ambiente completamente diferente. Agora, eu não os colocaria, eu falo com sinceridade, porque o Zinho manifesta uma preocupação que é uma preocupação de todos, né? Porque são os jogadores que estão chegando, não estão em atividade frequente e, de repente, eles vão ter que jogar essas 3 competições. Eu não os colocaria para jogar nem em Copa Sul-Americana e nem em Copa do Brasil. Na outra eu acho semana, que depende, contra o eu não sou tão radical, não. Eu prepararia os jogadores para uma atuação em casa, Campeonato Brasileiro. A Copa Sul-Americana é legal, a Copa Sul-Americana dá dinheiro, eu aplaudo de pé, mas o Corinthians tem uma coisa maior que a Sul-Americana e maior que a Copa do Brasil, que é o Campeonato Brasileiro. E o Corinthians tem que apostar no maior. O maior é o Campeonato Brasileiro. Cair no Campeonato Brasileiro não pode ser plano para ninguém, muito menos para o Corinthians. Então, eu não os colocaria nessas competições. Eu só os colocaria no Campeonato Brasileiro, que é onde o Corinthians precisa deles. Mas é claro que o Corinthians trouxe por causa do Campeonato Brasileiro. Mas uma vez tem entrosado, e se o Corinthians passa, imagina, caminhando para... Aí já estão falando de semifinal. Aí estão falando de 4 jogos por título. E só lembrando, a Copa do Brasil dá mais... Eu não estou falando em título, tá, gente? Sim. O Corinthians não briga pelo título, obviamente, do brasileiro. Mas a Copa do Brasil, financeiramente, compensa mais do que o Campeonato Brasileiro. Não, sim, e seriam poucos jogos, né? Porque não, são poucos jogos. Se você já cai numa semifinal, as próximas fases já são os semifinais. Primeiro precisa passar sem eles e estar na semifinal. Se estiver na semifinal... Aí o que faz? O jogo de ida e de volta, depois uma final de ida e de volta. 4 jogos. São 4, né? Não é final única, é verdade. Única Libertadores, é isso. 4 jogos. No outro, 4, 8. O time falta fazer 13. São 21 jogos. Caso, imagine... Eu me perdi na conta. Não, caso esse... Foi muito rápido, eu não consegui acompanhar. Caso que a gente não imagina, não sabe o que vai acontecer. Você está somando a Sul-Americana junto, é isso? Onde o Fortaleza, a meu ver, é favorito. Tá? Eu estou dizendo, o Corinthians passou pelo Fortaleza. Aí vai para uma semifinal, faltam 4 jogos sul-americanos. O Corinthians passou pelo Juventude, que também o Corinthians não é favorito, mas passou. Aí faltam 4. Nas duas competições, faltam 8. Com 13 aí, agora eu entendi. 21 jogos. Sul-americana não, né? A final é jogo único. Final é jogo melhor único, ainda, então 20 jogos. 20 jogos. É verdade, o jogo único lá em Assunção, no Paraguai. Então. Exatamente, então um jogo a menos. 20 jogos. Uma coisa Se de cada esses vez. dois não foram contratados para jogar pelo menos 20 jogos, os caras estariam muito fora de forma. Então, assim, mas se você pensar que o cara na temporada passada fez 27, a temporada inteira, 20 jogos em 3 meses, talvez seja uma carga alta. Por isso, talvez ele tenha perdido, inclusive, apesar dos 33 anos também, uma vaga na seleção. A vaga de titular. Ele estava na Copa América. Ele entrou em jogos da Copa América. Ele tem mais de 100 jogos pela seleção do Peru. Muita coisa, né? Ele tem mais de 100 jogos. Mas como ele mudou de nível lá, isso pode ter pesado essa intensidade para ele, inclusive, perder a vaga. Ele já não foi titular na Copa América. Ele entrou num jogo ou outro e tal, mas até agora estava lá na Copa América. Mas naquele esquema, esse cara foi jogar agora no outro nível, provavelmente, apesar da idade, enfim, surgiu mais gente, mas ele já não é titular, mas fez mais de 100 jogos lá. Não sei, aguenta 20, não estou dizendo que vai usar. Primeiro, ele não sabe se vai passar, se não vai passar, se é o 90 minutos, 20 jogos, acho que não é nem o caso, mas... Mas primeiro, a prioridade é, claro, tá cansado, filho, então senta aí, vamos esperar o Brasileirão, claro. Deixa eu fazer o seguinte, diga, Pascoalzinho. Eu fiquei surpreso com a manifestação do técnico da seleção da Holanda, que já tinha tido uma manifestação de jogador que foi jogar na Arábia e disse que vai jogar na Arábia e não me interessa mais para a seleção. E aí tomou um monte de bombardeio lá, né? Sim. No caso do Memphis, ele falou assim, não vou me manifestar. Porque ele... Aí, olha, até tem o Coleman. Memphis deve estar em forma e jogar partidas. Acho que a Série A do Brasileirão é forte, mas fica muito longe daqui. Ainda não tenho muita visão dessa competição. Acho que ele foi honesto, ele não acompanha o Campeonato Brasileiro. Sim, o Coleman foi um grande jogador. Sim. Um grande jogador. O Zinho vi jogar porque é da geração do... Jogou contra ele? Jogou contra o Zinho, claro que ele jogou contra o Zinho. Em 94 ele estava na seleção da Holanda. Tava. Da geração do Zinho. Agora, o Coleman não quis comentar a respeito do Memphis, porque ele já tinha passado aquele problema com o jogador que foi para a Arábia. Agora ele está dizendo assim, é muito longe, não tem mais distância, o Ronald Koeman. Não tem mais distância, não. Você pega o distinto aqui, ó. Você está vendo o jogo.
Você vê o jogo daqui, vê o jogo de onde você quiser, você vê o jogo. Ele não tem acompanhava, distância. mas agora com Agora o talvez ele jogador acompanhe. que ele pode convocar no Campeonato Brasileiro, vai ser importante ele acompanhar para ver o rendimento. E outra, hein? Se o Memphis chegar e for bem, né, não só tecnicamente, parte física, estiver bem, legal, o Campeonato Brasileiro é mais competitivo que o Campeonato Holandês. É verdade, é um bom ponto. Sim, tem razão. E ele estava em outras ligas, né? Ele é o segundo maior artilheiro da seleção da Holanda, tem muita coisa. Só pra gente passar a informação para você que ligou a televisão agora, o contrato já está assinado do Memphis Depay com o Corinthians até o final de 2026. Ele fez os exames na Holanda, a expectativa é que chegue em breve no Brasil e esse anúncio oficial está caminhando ali. O Corinthians já colocou no Blue Sky. O Pascoal falou que vai criar uma conta no Blue Sky agora. Quem? Blue Sky. Eu não mexo com esses artigos, não, Para anunciar oficialmente. Só que aí, ó, tô até colocando de novo na tela para o Pascoalzinho ver. Esse é o Memphis Depay. O Carrijo já está no Brasil. E na chegada, a gente mostrou aqui a imagem dele no aeroporto, ele falou. Vamos ouvir então para ver se ele dá alguma deixa de onde pode estar em campo ou se foi só aquela protocolar entrevista de tô chegando num dos maiores clubes do Brasil. Fala, Carrijo. Falei com ele porque trabalhamos juntos na Arábia. É um treinador que me conhece bem. Y tuve comunicación con él, con Emiliano, que son los dos partes del comando técnico. Expectativa grande, ¿no? Todo el mundo conoce los fans los adeptos de Corinthians y saben que cantan 90 minutos, que son mismo, tienen mucha pasión por el club y por eso, y con grande voluntad de estar aquí, ¿no? Sí, vengo entrenando continuamente, todo bien, también físicamente todo bien. Sí que lá preciso um par de dias só por causa do câmbio horário, mas tô bem. Ó, tá aí, ó, o Carrijo. Aquele todo mundo conhece, não é mentira, né? Todo mundo sabe onde ele tá chegando e que bom que ele sabe também, mas tocou justamente no ponto que você tinha falado da confiança no treinador e vice-versa. A confiança do treinador foi tudo nessa contratação aí, né? Foi exatamente tudo. O que quebra um pouco aquilo que o presidente do Corinthians disse quando assumiu o cargo e esteve aqui, né? Que o Corinthians não faria nenhuma contratação a pedido de treinador, seria só o que o Corinthians queria. Então, mas isso aí, o futebol é assim mesmo. O futebol é assim mesmo. O futebol, um dia você fala uma coisa, a verdade no futebol não dura 24 horas. Isso eu aprendi muito rapidamente na nossa profissão. O futebol, a verdade não dura 24 horas. Então, as coisas foram se modificando e o Corinthians vive um momento muito delicado no Campeonato Brasileiro. Gasta 84 milhões para trazer um jogador como o Memphis para jogar, um contrato de 1 ano e meio, é isso, né, Mal? Um contrato de 1 ano e meio, até final de 26. 84 milhões de reais num contrato desse porte, traz mais um jogador que não deve, esse também não é barato. Não, o Memphis é mais, né? O Memphis é 2 anos e tá, porque é 26, né? Final de 26, né? Tem final de 26 o contrato dele. Todo. O dele são 30 e poucos milhões O Memphis acho que 28 meses, né? 28 meses. E do Carrijo é 1 ano e meio. É isso. Isso, dele que até o final do ano que vem. E já tem jogador que ganha muito mais do que a média do elenco. Então, tem muito. Eu fiz a conta errada, por isso vocês estão falando em código. Final de 26 são 2 anos e meio, não é 1 ano e meio. A gente passou batido para não chamar atenção, né? Gente, fala alguma coisa assim, me ajuda aí. Não, essas questões assim de errar contas. Matemática simples. Tranquilo, fica tranquilo. 2 anos e meio. Porque tem que dividir. Esse dinheiro a gente não sabe direito, né? Começou falando que era 70 milhões, depois reportagem até nossa aqui da ESPN em 84. Esse final de semana eu estava já ouvindo alguém no YouTube falando que vai passar de 90, etc. Uma hora pode ser que a gente vá saber corretamente. Eu perguntei para um diretor de lá, ele já me disse que acha que não vai chegar a 84. Só que eu já ouvi no final de semana passando de 90. Porque é aquilo que eu falei, ele não vem ali só para jogar e pegar o final de semana. Ele tem que ser midiático, ele tem que fazer uma propaganda de quem está trazendo, etc. Então, tudo isso agrega um pouco mais de dinheiro. Então, pode ser 84 mesmo, ou pode ser até mais que isso. Entendeu? Mas, assim, o problema é que se vai pagar, quem prometeu pagar pelo menos metade disso. Porque se sobrar tudo para o Corinthians, aí é osso. Aí é osso. Imagina tudo isso numa conta de um time que está brigando para não cair. E eu nem quero falar essa palavra perto de rebaixamento para o
Não. Não, mas é Vasco- porque ele, desde que ele chegou, ele falou que é outro esquema, que é outro time para brigar em outra faixa de tabela. Ele deu a entender que a luta não era essa. Continua sendo, mas ele deu a entender que a luta não era Mas essa. é uma luta que o Corinthians tem que tratar de maneira muito objetiva e eu compreendo a prioridade que eles deram ao Campeonato Brasileiro. Compreendo perfeitamente. E acredito que deva ser assim mesmo, porque não vale nada você ser campeão da Copa do Brasil e o time jogar a Série B do próximo ano. Aí, desculpa. Eu entendo o nosso editor, que põe Depay, já assinou e fala anúncio de Memphis. Se decida, Fabrício. Ele quer agradar todo mundo. Ele não quer se comprometer, ele não gosta de se comprometer. Olha, eu recebi uma mensagem aqui. Se eu não conhecesse você, ia achar que você estava de sacanagem. Não, eu erro matemática simples de verdade. Todo mundo sabe disso aqui. Por isso que eu sou jornalista. Ô, vamos mudar de assunto, porque a gente está falando do pessoal que está chegando no Corinthians. Já chegou gente no Flamengo. Parece que parou de chegar, inclusive. É a informação da diretoria que a reposição do Pedro vai ser feita dentro do próprio elenco. E hoje foi apresentado um dos jogadores postulantes a este espaço que fica vago no campo com a lesão do Pedro. Vamos ouvir o Gonzalo Plata para a gente começar esse assunto. Tengo compañeros que juegan aquí en Brasil. Hablé muchos con ellos cuando ya estaba muy cerca de venir aquí a Flamengo. Me hablaron que aquí la intensidad es muy fuerte para donde yo vengo en Qatar, que no es nada comparable a lo que es acá. Me hablaron que aquí juegan muchos partidos durante el año, que tengo que estar físicamente y mentalmente bien para poder rendir todo el año. He visto muchos videos también aquí de muchos jugadores que han estado aquí en Flamengo. Empezar a ver los que han jugado en mi posición, qué podría hacer para poder ayudar, y tengo que seguir viendo cosas para ir aprendiendo y después poder demostrar. Cuando hablé con él, la verdad es que un entrenador muy respetado, un privilegiado yo de poder jugar para él. Me ha hablado mucho, me ha dado mucha confianza también cuando llegué en el campo, me ha dado mucha más confianza, y a partir de ahí yo te puedo decir dónde me gustaría jugar a mí, pero la decisión la tiene él. Yo estoy a disposición del club y donde me pongan, pues intentaré hacer lo mejor posible. Tá aí, ó, já conversou com o treinador, já disse onde ele fica à vontade, o mapa de calor para o Zinho fazer a análise, dar uma mostrada ali, né, que é mais para ponta do que lá centralizado dentro da área. E aí, Zinho, também tem a questão da intensidade que ele próprio fala. No Qatar, na última temporada, ele fez 21 partidas com 8 gols e 6 assistências, assim. Não é o substituto do Pedro, né, não é o centroavante que vai fazer o pivô, que vai jogar dentro da área, mas é uma opção, já que a diretoria agora deu a entender que não vai chegar mais ninguém, que as opções são muito escassas a partir do momento que tem que estar livre no mercado desde 2 de setembro. Como é que você encara, Zinho? É um postulante a ser titular agora com essa brecha? Vai depender do rendimento dele. Assim, o time do Flamengo inteiro, todo mundo à disposição, ele não é o titular de início, com certeza não. Né? Você pensar que quem vai jogar nesse lado direito, na minha visão, é o Gerson, porque o De La Cruz joga mais próximo do Pulgar. E aí, pelo lado esquerdo, era o Cebolinha, depois você pode pensar no Bruno Henrique, ou o próprio Luiz Araújo, que cai pelo lado esquerdo, mas joga por esse lado direito. A posição que a gente mais viu o Luiz Araújo jogar é pelo lado direito, sim, dando esse, apesar que ele é canhoto, mas faz o lado direito. Então, assim, é uma boa opção, jogador jovem, 23 anos, jogador que tem boa velocidade, vai dessa opção. O Tite gosta de jogadores assim, né? Esses jogadores que jogam aberto na ponta, de velocidade, do 1 contra 1, é aquele cara para dar as assistências. Aí o Tite vai ter essa opção, né? Vai escolher. O Gabigol já está totalmente recuperado? Pode ser o substituto imediato do Pedro. Seria, na minha opinião, se estivesse totalmente recuperado. Mas se não estiver, o Tite tem a opção de jogar com o Bruno Henrique ali, jogar o Luiz Araújo para a esquerda e jogar ele pela direita. Então, assim, o Pascoal estava falando, não gostou da tarjazinha que estava Flamengo remendado. É um Flamengo que está com muitos desfalques, mas que ganha mais opções. Financeiramente tem condição de ir no mercado e buscar peças para o Tite não sofrer tanto para escalar. Agora, volto a falar o que eu falei do Corinthians. Uma coisa é ter o cara, é ter essa opção,
o cara também se adaptar. Ele mesmo falou, aqui tem muitos jogos, a intensidade é diferente do que eu jogava no Catar. É bom jogador, jovem, vai ter que buscar o seu espaço, vai ter que se adaptar ao sistema de jogo do treinador, né? Então, assim, não é uma coisa que a gente fala assim, chegou, jogou, já resolveu tudo. Pode ser que aconteça. Acho que leva um tempinho para ele se encaixar. Ele tem 10 anos a menos que o Carrijo, né? Tem 23, né? O Carrijo que chega para o Corinthians. Então, ele é um jogador que atua nas 3 da frente, né? De ponta, pela direita e pela esquerda. Muito mais pela porque ele ponta foi mais direita, utilizado né? pelo treinador nessa situação. Mas ele pode jogar nas outras posições da frente. Ele é um excelente escape para o contra-ataque. Um jogador de velocidade, jogador do arranque, de pegar a bola na frente, modelo Michael, que dá aquela arrancada, né, de Bruno Henrique, de Cebolinha, desses jogadores, de Luiz Araújo. O Flamengo já tem alguns jogadores com esse porte para buscar o contra-ataque, essa fuga ofensiva. E eu acho que as duas jogar no contra-ataque, Pascoal, é isso que você está dizendo? Você está dizendo que o Flamengo vai jogar no contra-ataque, esse restinho de temporada, é isso que você está dizendo? Não, eu não falei isso. Eu falei... Não, só para saber. Não, mas eu só perguntando, a senhora ficou com essa impressão? Não, eu queria só saber. Possibilidade para ela, rapaz. A senhora ficou com essa impressão? Não, eu queria entender um pouco melhor o que você está explicando. Eu vou falar um negócio para você. Não foi essa. Porque é o seguinte, eu tô citando os jogadores que não tem no elenco do Flamengo e que eles também têm essa possibilidade. Por exemplo, ele pode jogar aberto pelo lado direito e aí você pode ter, por exemplo, eu acho... que o Bruno Henrique vai ganhar muito espaço como centroavante no time do Flamengo. Mais do que o Gabriel? Eu acho que sim, porque o Gabriel está saindo de lesão e o Bruno Henrique já está chegando. O Bruno Henrique já está jogando. Eu acho que o Plata pode entrar pelo lado e o Bruno Henrique de centroavante. Você já imaginou 3 jogadores com muita velocidade, como tem o ataque do Flamengo? Com homens que têm ótima saída de bola, como tem o Flamengo? Não sei como é que o Debochado vai voltar, não sei como De La Cruz vai voltar. Essas coisas que ficam na minha cabeça, desses pontos de interrogação a respeito do Flamengo. Mas o Flamengo tem um elenco tão maravilhoso que você pode escolher as posições, você pode determinar essas visões a respeito do que o Flamengo pode aproveitar. O Flamengo tem jogadores de velocidade, o Flamengo tem jogadores que podem pensar o jogo, o Flamengo tem jogadores de bom poder de marcação, o Flamengo tem jogadores de defesa, agora tem mais um convocado para a seleção brasileira, jogador de defesa. Gente, o Flamengo tem de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco. Perdeu, na minha opinião, perdeu o seu maior definidor de jogadas, que é o Pedro. 30 gols na temporada. Perdeu o seu maior definidor. O Pedro ia terminar como o maior artilheiro do futebol brasileiro, não tenho dúvida disso. Mas a lesão tira dele essa possibilidade. Então, o Pedro faz falta, mas tem, dentro do elenco do Flamengo, tem outras situações, outras características, mas também importantes para dar ao Flamengo a possibilidade de vitórias nas partidas que tem pelo Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Eu acho que tem. O Flamengo é candidato a tudo. Já falei aqui para vocês que, para mim, o Flamengo é candidato a tríplice coroa. É candidato. Mas faltou. Faltou. Lateral esquerdo. Contratou o Alexandre, jogador de seleção brasileira. Faltou na frente. Contratou. O Carioca já ganhou? Não. O Carioca não contei, Zinho. Assim, para mim, vale a tríplice coroa, que essa tríplice... Eu levo em consideração o seguinte, a tríplice coroa, ela pode ser composta de algumas formas, com estadual, com brasileiro, Copa do Brasil. Pode ser nacional ou pode ser continental. Para mim, a tríplice coroa ideal, é só o meu idealismo. Ninguém tem. O meu idealismo. A tríplice coroa ideal é ganhar... Essa ninguém tem. Ganhar Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Isso para mim é o ideal. É a tríplice coroa ideal. Você botar o tríplice coroa, daquele modelo gigante. Vai ficar apaixonado pelo Tite. Quem? Mas por quê? O Respostinha vai ficar apaixonado pelo Tite. O Respostinha é da se ganhar a tríplice do Brasil, Libertadores e Brasileiro? Não, aí não é o Respostinha, não. Aí ele vai ter 40 milhões batendo lá na porta, falando, opa, tudo bom? Deixa eu te dar um abraço. Quem é que vai fazer a fila para pedir desculpa depois? Quem é que vai começar? Mas calma que primeiro tem muito jogo para acontecer, né? Bom. Antes disso acontecer. Ô, Mauro, eu quero te ouvir sobre essa possibilidade do Plata, onde você acha que encaixa. Já vou trazer aqui as informações do departamento médico, Arrascaeta e Gabriel treinando com bola. Vamos falar de De La Cruz e Léo Pereira também, da expectativa para o jogo de quinta-feira contra o Bahia, jogo de volta da Copa do Brasil. Mas antes eu queria te ouvir um pouquinho sobre o Gonçalo Plata, especificamente, assim, qual é a tua expectativa? Se é para brigar por posição com os desfalques ou nem assim? Se o titular for o Luiz Araújo, ele vai brigar
com o Luiz Araújo, porque ele falou que assistiu muitos vídeos do jogador que atua onde ele gosta. Ele deve ter visto vídeos do lado direito. Ou do Gerson, né? Porque o Luiz já jogou na esquerda algumas vezes. O Gerson não é agudo como... Não é. Não, e não é a característica de atacante, né? O Luiz Araújo é um atacante e ele é um atacante. O Gerson é um coringa, como ele mesmo disse, que está sendo na seleção. É diferente. Ele, por sinal, é pé esquerdo também. Então, ele tem tudo a ver com o Luiz Araújo. Ele joga do lado direito, mas pela esquerda. Mas com o pé esquerdo. Por isso que falar, ele joga em todas, porque eventualmente colocam ele do lado de lá. Às vezes passa a ser muito do lado de lá e pode ser que com o Tite muito do lado de lá, como acontece com o Luiz Araújo, que veio para jogar do lado direito e também joga muito pelo lado esquerdo. Isso pode acontecer com ele. Como o Zinho disse aí, se tiver todo mundo jogando, acho que assim, vai colocá-lo de centroavante, por exemplo, para colocar o Luiz Araújo, só se não tiver um Bruno Henrique para usar aquela posição, ou o Gabigol, que eu acredito que quando o Flamengo fala que não vai pensar agora numa reposição do Pedro, é contando com o Gabigol ali. Eu colocaria o Gabigol, volta a ser o centroavante do time. Tite vai fazer isso? Vamos aguardar. Agora, é uma opção para ser muito usada. É também jogador de seleção, ultimamente talvez até pelo nível que estava jogando e tal, é que não veio para as últimas convocações, se eu não me engano, acho que nem teve na Copa América e tal, mas já frequentou a seleção. Então, é jogador de nível bom. Poderia, se estivesse voando, ter até enfrentado o Brasil aí na sexta-feira. Ainda bem que não enfrentou, não. Se ele for bom de bola e atacante, é melhor ter ficado de fora. Mas, assim, são mais opções, né? Aquela história de olhar para o banco, a gente já falou muito disso, sobre o banco que estava muitos machucados, convocados, etc. O banco tinha contra o Corinthians. Quando o Tite olhou, muitos jovens e tal, como mexer. Agora, imagina, todo mundo de volta. Claro, não vai ter o Pedro, ok. Mas aí, Bruno Henrique... ano não tem Pedro, Vinha e Cebolinha de volta, né? Isso. Claro, estou só passando pelo campo, né? Sim, claro. Mas aí, ainda assim, já vai sobrar gente, né? Com o Alcarrás, com esse Plata, uma vez Gerson voltando, Arrascaeta na boa, Bruno Henrique jogando, Gabigol jogando, já vai, né? Pulgar, etc. Já não vai caber todo mundo no time, que... Por mais que o Pascoal... Só atacante, você falou 6. Como é que vai escalar 6? Fala que é o melhor elenco, não dá para jogar com 12 por enquanto, não, o Pascoal. Então, assim, alguém vai ficar no banco. Mas os 11 que entram, hein? Olha, que lindo. E os 11 que entram e 2 ou 3 muito fortes que ficariam de fora. 2 ou 3 muito fortes. Você falou que ele ficou fora da Copa América, foi isso? Eu acho que ficou, não? Ficou fora da Copa América. Ele e o Arboleda ficaram... A história é um outro motivo. Era a mesma farrinha do Arboleda lá, que levaram o menino... Ai, meu Deus, opa... Ô, Plata, Plata, é Rio de Janeiro, mas baixa a bola aí. É isso, segura a onda. É isso. Ele e o Arboleda foram cortados por este motivo. Levaram o menino e antes, lá foi num amistoso antes, né? Mas ele também não é tão mais velho assim, né? Ele tem 23 anos, enfim. Mas o Kendry Paz é mais novinho. Enfim, vamos ver como é que vai ser nesse Flamengo, jogou, né? O Paz acho que jogou, entendeu? Vai ter um jogador. Ele foi meio que absolvido, né? Pela pouca idade. Enfim. Ô, Plata, mas essa eu não esperava do Plata, não. A senhora falou a respeito de voo dos jogadores voltando? É isso, eu quero falar disso agora, porque para quem por acaso não viu, duvido que algum rubro-negro não tenha visto, mas a gente não tem só rubro-negros aqui na nossa audiência, então o negócio é o seguinte, Arrascaeta e Gabriel já treinam normalmente com bola, o Léo Pereira não preocupa, ficou fora do último jogo por causa de uma entorse no joelho, mas já está ok. A situação um pouco mais delicada é a do Dela Cruz, que ainda não voltou a treinar com bola, mas o Flamengozinho ainda tem a expectativa que ele possa estar em campo na quinta-feira, né? Tem ainda 2 treinamentos, terça e quarta, tem a viagem, ou o primeiro jogo foi na Bahia? Não, o primeiro jogo foi na Bahia. Tô perdidinha com esses mandos de campo, sabia? É o contrário, é na Libertadores que define fora contra o Penharol. Então, não tem viagem, menos mal, é mais um dia de recuperaçãozinho para o Dela Cruz, assim. Mas o Gabriel tá de volta. E você falou uma coisa que me chamou a atenção, que o Gabriel, estando bem, seria o titular para você no ataque do Flamengo. Eu tendo a concordar, mas acho difícil que o Tite enxergue assim. Vai depender do que o Gabriel apresente para ele para ganhar essa confiança. Mas, para mim, na minha visão, olhando para o sistema de jogo, né, seria o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, o Gabigol centralizado com aquela mobilidade que ele tem, né, pensando que o Gerson, pelas notícias, não começa jogando, né, na seleção. Eu começaria jogando com o Gerson no jogo contra o Paraguai na terça-feira, mas
a notícia aí que eu tô acompanhando é que não começa jogando o Gerson. Então, assim, o Gerson não vai estar desgastado. Paraguai aqui do lado. Então, assim, consegue voltar e jogar na quinta-feira contra o Bahia. Então, eu penso assim, que se o Gabigol se apresenta aí nesses treinamentos bem fisicamente, seria um time já aí com essas peças. Tem que ver como é que está também fisicamente o Arrascaeta. Porque uma coisa é o seguinte, é muita gente voltando, né? Então, o Tite também tem que observar até quanto ele pode utilizar todos ao mesmo tempo voltando de contusão, sem aquele ritmo de treinamento, de parte física, para o jogo decisivo. O Flamengo tem a vantagem, ganhou fora, né, joga pelo empate no Maracanã, o Bahia para levar pelos pênaltis, pelo menos tem que ganhar com um gol de diferença. Então, assim, tem uma vantagem, o Tite tem que olhar para o grupo dele, ver o que ele tem melhor para o jogo. Ele tem que observar tudo isso. Fabrício Bruno também vai vir de seleção. Assim, eu acho que pensando num Gabigol bem fisicamente, entrar ali na vaga do Pedro. Né? Acho que o Gonzalo nem vai poder ser inscrito ainda, não é? Não está inscrito. Não, para essa fase da Copa do Brasil, jogar, mesmo se for inscrito, ninguém entra mais. É só para semifinal. Tanto ele quanto todo mundo que chegou agora, né? Então não tem muito assim, o Luiz Araújo pelo lado direito ali, normalmente, e aí ele pensar Arrascaeta e De La Cruz como é que estão, esse condicionamento para entrar os dois de uma vez, num setor que o Bahia tem jogadores que competem muito ali, o meio-campo do Bahia é muito forte, então ele precisa também ter esse meio-campo competitivo. O Tite deve estar observando tudo isso, mas eu começaria com o Gabigol para te responder. E outra coisa, né? O Flamengo depois joga final de semana contra o Vasco no Rio e depois na outra semana no Rio contra o Peñarol. Não tem viagem nesses dias, não tem esse desgaste. Eu acho que assim, ele tem que observar tudo isso para escalar o time. O Zinho toca num ponto importante da gente observar, né? Porque a espinha ali do meio pro ataque tá toda voltando de lesão, se ele fizesse escolha pelo Gabriel, que eu acho que não vai fazer. Mas enfim, De La Cruz, Arrascaeta e Gabriel. Eu vou lembrar que o Eric sofreu uma gente. lesão na seleção do Chile. Ficou fora do primeiro jogo, não foi cortado porque pode jogar o segundo. Então, há uma esperança de que ele possa estar em campo ou pelo menos figurar entre os jogadores que ficarão à disposição para a segunda partida da seleção chilena. É mais um daqueles que cria um ponto de interrogação na cabeça do treinador, né? E aí mas o Bigodão tá ali também, hein? O Bigodão é o Alan? Não, o Léo. O Léo Ortiz. Léo Ortiz está bem demais de volante. Eu não tiraria. Como eu não tiraria. Hoje, vendo os jogadores que estão voltando para esse jogo, em que a equipe do Flamengo precisa do resultado em casa, precisa fazer gol jogando em casa, tem que botar quem está melhor fisicamente para começar o jogo. Não, o empate é do Flamengo. Se terminar 0-0, o Flamengo está classificado. Eu sei, não. Claro, perfeitamente, gente, tem razão. Mas se você notar os caras que estão à disposição do treinador na montagem do time do Flamengo, dentro de uma perspectiva de jogo, de você jogar... A gente sabe como é que o Tite trata as Copas, né? Que o Tite trata as Copas com muito cuidado e ele sabe jogar esse tipo de competição. Eu acho que ele não vai abrir mão de começar com o Bruno Henrique, de centroavante. Pode botar o Luiz Araújo aberto de um lado, o Gerson mais ou menos aberto aqui, entendeu? Uma coisa ele vai fazer, eu não sei o meio-campo, se os três estarão à disposição. Eu não tenho essa ideia de que se todos estarão à disposição, se o De La Cruz nem treinou ainda, como é que ele pode jogar? A dúvida é a condição do De La Cruz, né? O Arrascaeta e o Gabriel, como já estão treinando com bola, ficam à disposição para o jogo. O Arrascaeta, sim. Para o jogo com o Bahia? Para o jogo contra o Bahia. A questão é o ritmo, né, presidente? A questão é o ritmo. Aí tudo bem, joga um pouquinho, não sai de titular. Aí contra o Vasco, coloca... Mas qual diz que tem que começar com o que tem de melhor, se não aguentar, tira. Isso, aí tira. Aí contra o Vasco, coloca um pouquinho de novo ou guarda para jogar com o Peñarol. Enfim, mas vão ter outros jogadores para serem usados. É que enquanto vocês falavam, eu fui dar uma pesquisada nisso aqui. O Gonçalo Plata... Voltou na fofoca, né? Cara, eu fui lá ver, ele fez gol... é o presidente da resenha mesmo, vou falar. Cara, ele foi titular... Olha só, ele fez um gol em março
contra a Guatemala, entrando no lugar do cara que estava do lado esquerdo. O jogo foi 2-0 para o Equador e o gol dele, ele entrou 70 minutos, fez um gol. Depois ele foi centroavante contra a Itália, 3 dias depois, contra a Itália, ele foi centroavante e titular. Ele joga nas 3. Então, realmente, entendeu? Experiência de jogar em todo lado, mesmo que ele seja mais do lado direito. E jogou em março. E aí depois não veio para a Copa América, porque aí o Era negócio isso que ficou tu estava ruim, olhando. pra Não ele. foi olhar onde Mas jogou, fez não. até Foi olhar gol. a fofoca direitinho que eu sei. Foi olhar se ele estava jogando, se ele era só banco. Aí descobre que ele sai de titular em março como centroavante contra a Itália. Então, o cara que o técnico contava ia aproveitá-lo, né? Então, essa brincadeira aí fora de campo atrasou a vida dele na seleção. Com relação a esses dois, eu acho assim, nós estamos falando segunda-feira, O Bahia ainda não pode, hoje, né? Como é que funciona para você? Gabigol e Arrascaeta. Não, falando Gabigol e Arrascaeta já... Então, Tô falando Gabigol e desses Arrascaeta dois. já estão treinando, porque o Gonçalo pro Bahia não tem ainda. Não, sim, o Dela tô Cruz é pensando que ainda está nesses- na transição com a bola. Como é que você montaria? Eu acho arriscado, o Zinho toca num ponto muito importante, que é como joga o time do Bahia. A gente sabe da força que o time tem para construir jogada pelo meio campo. Isso não pode... E não vai ser ignorado pelo Tite, né? Então, talvez você colocar 2 jogadores ali voltando de lesão seja um risco muito grande. E aí escolher Arrascaeta e Dela Cruz, eu acho que é por quem está melhor, né? E não por técnica deles, nem né? nada. É. Mas não entra nessa discussão o Gabigol, porque aí Não, ele não está ali. Gabigol é Ele, na frente. o Gabigol é mais à frente. Não, colocaram os dois, acho que não. E no caso, o Arrascaeta ainda não foi para o campo, tá ainda em O Arrascaeta já, o Dela Cruz é que não. O Dela Cruz. Então, esse eu acho que é o menos cotado, então. Se alguém pode começar, seria o Arrascaeta. Deixaria o Dela Cruz para voltar. E aí faria o contra o quê? Vasco. Léo Ortiz, Alan e Arrascaeta? Gerson? Como é que você montaria, Gerson, pensando Gabigol no... e Bruno Henrique, Você né? colocaria o Gabriel? O Gabriel e o Bruno Henrique? Um é centroavante, outro joga da esquerda. Não foi assim que ganharam lá, ó, a Foi, Libertadores? por acaso foi. Por acaso não jogavam muito juntos ali? Eu não sei Foi porque uma dupla maravilhosa. É, porque com o Tite isso é difícil de ver. Mas, cara, o Tite também tem, o camaleão tem que saber que hora que tem que mudar o time, não é? Ele falou, eu já joguei assim, jogo assado. Agora é o que temos. Só sapatada, a gente não tem sossego aqui. Não, é porque... Não, é ele que falou que ele é camaleão. Ele que disse que já jogou de um jeito, do outro e tal, e que vai se adaptando não só ao que ele tem, como ao adversário. Agora é mais ao que ele tem, né? Mesmo pensando que ele sabe muito bem como é que é o Bahia, com todo mundo ali pelo meio e tal. Mas neste caso é ao que ele tem. E entre a Arrascaeta e De La Cruz, eu acho que a chance maior de jogar, nem que seja um tempo, não sei, jogo todo, claro que é do Arrascaeta, que já está pelo menos no campo. O Gerson, o Zinho tem razão, não sei nem se vai ser aproveitado no segundo tempo lá, etc., mas não deve ser titular, não vai sair com titular, pelo que a gente tem ideia, a única mudança é o Hendrick ali, então O torcedor do não Flamengo vai está estar pensando cansado. assim, descansou, né? Ele estava exausto. Estava exausto. E o jogo é terça, quer dizer, ele volta na terça-noite, deve ser, tem a quarta-feira toda, o jogo é só quinta-noite. O Flamengo então, Bahia na assim, quinta. vai dar para ele voltar. E ele está numa fase que ele está com uma energia danada, ele vai voltar querendo jogar mesmo. Então, ele, não tenha dúvida que um do meio ali é ele, esse não tem a dúvida. O Ortiz, não tem a dúvida se fala, preciso de você aqui, porque o Pulgar, não sei o quê, porque o Pulgar estava meio assim, né? Ele sentiu uma lá. lesão na coxa, na coxa, se eu não me engano, também. Agora com a seleção chilena, ele não foi cortado, porque o Chile tem a expectativa dele jogar a segunda partida. Ou seja, não foi nada grave, foi muscular. Mas se ele não jogar a segunda, ou jogar pouco, né, e chegar assim e não quiserem arriscar, o Ortiz está voando ali para entrar também. Então vocês têm ali já 2 caras com muita energia. O Léo Ortiz e o Gerson com muita vontade. Aí o Arrascaeta, que a gente não vai saber como fica. Não sei, a minha dúvida principal é o seguinte, é se o Tite vai colocar o Gabigol como o substituto. Essa grande chance lá de Gabigol ressurgir no Flamengo. Os 3 juntos não começa o jogo. Os 3 juntos, você diz Arrascaeta, Bruno e Gabriel? Não. De La Cruz, Arrascaeta e Gabigol. Para mim, pelo que eu conheço do Tite, o Luiz Araújo e o Bruno Henrique começam jogando. Que estão inteiros, que estão treinando, que estão à disposição há bastante tempo. Então, para mim, esses 2 começam jogando. Você pensar que ele vai ter o volante. É o Pulgar, é o Léo Ortiz, é o Alan, vai ter. Né, ali. A minha dúvida é, o Gerson joga como segundo ou joga como um meia pelo lado direito?
Se o Gerson joga mais adiantado, esquece. Porque aí o De La Cruz joga ali do lado do volante, então, de repente, vai sobrar até pro Gabigol. Vai jogar o Arrascaeta com o De La Cruz e o Gabigol de fora, porque o Bruno Henrique faz ali essa parte da frente com o Luiz Araújo. A minha visão de que eu conheço o Tite, ele não vai com os 3 voltando, né, de lesão. Eu volto a dizer, se o Gabigol estiver inteiro, bem fisicamente, começaria com ele. Né? E aí o De La Cruz, infelizmente, como nem treinando está ainda, já próximo do jogo, dava uma seguradinha nele. Né? E o Arrascaeta que está treinando, e é aquele cérebro do time ali, o meia, o 10, o cara que chega ali no ataque, você pode montar um time com o Bruno Henrique voltando por um lado, o Luiz Araújo voltando do outro, né? Com os 2 volantes, você preserva, sem a bola um pouquinho, o Gabigol e o Arrascaeta. Eu ficaria muito surpresa se o Tite começasse o jogo com o Gabriel. Eu gosto da ideia, mas eu ficaria surpresa se o Tite fizesse isso, porque a gente não viu uma confiança no jogador desde que ele voltou desses processos todos, né, de renovação e de lesão, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Chile e Bolívia, presidente, amanhã, 18 horas. Então, depois disso, já vai saber o que vai acontecer com o Eric. Se ele vai estar cansado ou não, mas ali... Ok, baita jogador, quando está fora, a maioria das vezes que fica fora, que falta que faz o Pulgar. Às vezes está dentro aí, mas o Pulgar hoje jogou nada. Mas é um jogador importante, sim. Mas tem o Léo Ortiz bem, né? Sim. Que se adaptou bem ali e tal. Então, se ele vier, mesmo que ele jogue um pouquinho, não vamos forçar, eu acho que o Léo mata ali a posição. Aí é isso, Gerson, Arrascaeta, os 2 no meio, na frente do Léo, para mim. Eu abriria Luiz Araújo, Gabigol e Bruno Henrique, vão para cima. O Gabigol tem contra ele o fato de que não deu para treinar isso também, né? Nesses dias aí. Bom, primeiro que o Flamengo voltou agora, né? O Flamengo deu uma folga, né? Se representou segunda-feira, também é conhecido como hoje, né? É isso que eu ia te falar, pois é. Não deu tempo, começou agora, né? Mas como ele está indo a campo, mas será que ele já está, se o Tite estiver montando ali o time, ele já está podendo voar ou tal, ou é aquela ida de campo, de transição, que o Zinho sabe como é que é e tal. Porque se ele puder treinar, bom, mas aí tem o quê? Amanhã, terça. Amanhã ele já teria que estar bom, porque o Tite precisa treinar esse time, terça e quarta. Aí, se puder, já com o Gabigol, o Luiz Araújo do lado e o Bruno, eu acho que... Gente, eu acho que ele vai de Gabigol. Eu acho que é a hora, porque... Senão vai ficar muito ruim essa história. O Pascoal está muito sério. A gente está falando de Flamengo, o Pascoal está sério, estranho. Não, porque eu não acho, assim... Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que o Gabigol não vai ser utilizado nesse momento. Eu também acho. E o argumento vai ser a volta dele, que ele está ainda voltando e tal para o futebol. De 0 a 10, Pascoal, de 0 a 10, assim, qual que é a chance de ter Arrascaeta, Bruno, Gabriel e Luiz Henrique? Ou Luiz Araújo. Luiz Araújo, eu gosto muito da ideia, mas eu não dou 10 nisso aí, não. Eu dou... 2. 3 eu ia dar. Porque, mas eu acho que o time do Flamengo não pode se prender só a ficar na marcação do Bahia. Se o Flamengo se limitar a marcar o Bahia, fica muito perigoso. Fica muito perigoso. O Flamengo se limitou a marcar o Palmeiras, jogando fora de casa, né? E a gente viu como é que foi para se classificar. O Botafogo quis marcar o Palmeiras e a gente viu como é que foi, né? Então, tem coisas que a gente precisa... O Flamengo tentou parar o Botafogo, jogando lá no tapetinho, e a gente viu como é que foi, né? Então, é bom a gente ter essas memórias, né? Para entender que só parar o time adversário não vale. Porque o Flamengo é muito superior a isso. O Flamengo não é só parar o time adversário. Por isso que eu estou colocando 3 na frente, Pascoal. Para atacar. Também. Luiz Araújo, Gabigol e Bruno Henrique. Eu também, você também, o Pascoal também, o Zinho também. Só que os nomes são diferentes. Só os nomes são diferentes, entendeu? Porque você acha que o Gabigol começa jogando. Eu acho que vai começar o Bruno Henrique. Porque ele já está rodado, ele já está jogando. Luiz Araújo já está jogando. Entendeu? Ele põe o Bruno Henrique como se fosse centroavante, Gabigol foi e põe mais um cara no meio para marcar o Bahia, é isso? Não, eu jogaria com 2 volantes, o Gerson e o Arrascaeta, certo? Você não colocaria o Luiz Araújo, então? Essa é a minha dúvida. Tem 2 opções, ou o Gerson joga mais aberto, caindo para a direita, ou ele joga de segundo volante. Eu prefiro, eu colocaria o Luiz Araújo e o BH jogando. Tá. Ponto. Certo? Tá. O Gerson fazendo aqui o lado, me interessa. Porque o Luiz Araújo pode também jogar pela esquerda. E o Arrascaeta? Hã? Arrascaeta.
Não, aberto, o carrilheiro. Então, aí sobra um volante só. Então, aí bota pra Tá cá. cabendo todo mundo aí. Não, Dani. Não, Dani. Não, Ele tá botando 2 volantes e 2 meias. 2 volantes e 2 meias. 2 volantes, que ele não falou Não, quem mas são ele os falou volantes Luiz dele. Araújo. Ah, ele botou o Bruno meias. Henrique centralizado. Isso. Tá. Isso. Isso. Tá, agora eu entendi. Eu não Mudou sei o se o esquema, Pulgar sistema pode de jogo. voltar. Se o Pulgar tiver em condições de jogar, joga o Eric Pulgar junto com o Léo. Sim. Certo? Junto com o Léo. Se ele não puder jogar, eu mudaria o posicionamento de um jogador, que é o Coringa. Vai jogar de E se o segundo. De La Cruz puder jogar? Eu acho difícil o De La Cruz. Agora, se o De La Cruz puder jogar, ele vai sacrificar um homem na frente. Aí vai jogar, aí não vai jogar com Vamos 3 fazer o seguinte, vamos atacantes. esperar até amanhã, porque aí a gente já vai saber melhor a situação do De La Cruz, se ele vai a campo ou não, como é que fica Acho o Flamengo. difícil. É só na quinta-feira. Porque o jogo é quinta. Segunda e terça são na segunda. Faltando 3 dias para o jogo é que o treinador determina quem vai jogar. Né? Tem terça, quarta e quinta. Esse é o período. Porque se o cara não tiver bom para jogar, treinar 2 dias, ele não vai poder Não vai jogar. conseguir jogar, né? Mesmo sendo em casa. Enfim, vamos aguardar para ver. Também tem um outro confronto interessantíssimo da gente observar nessa Copa do Brasil. O Vasco tem a vantagem contra o Atlético Paranaense. Só que agora, ao contrário do Flamengo que define em casa, o Vasco define fora de casa. Na Arena da Baixada, o primeiro jogo foi 2-1. Vamos especular essa partida, mas também vamos dar uma olhada no reforço que foi anunciado. Ainda não joga na Copa do Brasil, mas o Maxi Domingues foi anunciado pelo Vasco da Gama. A gente está vendo aí, meio atacante de 28 anos. Começou profissionalmente no futebol suíço, né? E tem ali os clubes por onde ele já passou, todos eles na Suíça. E aí, 6 gols, 4 assistências na Liga Portuguesa, que era onde ele estava agora, em 33 jogos. Está chegando para reforçar esse Vasco da Gama. Eu não sei, assim, o Vasco teve a volta do Coutinho, tem o Payet que a gente espera ainda que tenha esse papel de armar um pouco mais o jogo. Esse é um cara que me parece que pode jogar ou com um ou com outro, né? Porque eu não vejo o time do Vasco armado com Coutinho e Payet juntos. Mas o Maxi Domingues talvez possa fazer uma dupla ali com um desses dois, pensando Eu em penso mais criação o e Maxi Domingues assistência. usando o espaço que fica um pouco mais pela direita, né? Então, jogando ou com Coutinho ou com Payet Jogando centralizados mais, ali. não, acho até mesmo aqui um pouco mais aberto pelo lado direito, de fazer uma composição ofensiva mais aberta do que propriamente por dentro. Porque o Vasco perdeu o Adson, né? Então ele veio para suprir a ausência do Adson. Sim, de ponta a ponta mesmo, abertão lá. Eu acho que ele vai fazer essa função do Adson, que era o pulmão do time do Vasco. E correr para todo mundo na frente. Para o Payet nem vou falar, porque ele corria, o Payet falava, fica aí, Payet, que eu corro para você, voltava na do Payet. Eu não sei se o Max vai poder fazer isso, se tem condições físicas para isso, mas o Vasco tenta, agora, jogar fora de casa, jogar na Arena da Baixada. A Arena da Baixada tem sido tão ruim para o time do Atlético Paranaense. Nos últimos 5 jogos em casa, perdeu 5. Então, eu não sei se é tão ruim para o Vasco jogar na Arena da Baixada, esse confronto aí da Copa do Brasil. O jogo foi... Aqui foram 2 jogos. Um jogo que teve briga, o outro jogo que foi mais ou menos assim, o jogo ranheta. Agora, esse jogo vai ser de novo, aquele jogo enroscado, e que o Vasco tem uma pequena vantagem, e acho que tem que aproveitar essa pequena vantagem para tentar também fazer um resultado. Não é só jogar... Se você botar o resultado com esse caderninho do Mauro embaixo do braço, você perdeu a vaga. Você tem que jogar com o resultado, não pelo resultado. O resultado te favorece, então tem que jogar com o resultado. Se você jogar pelo resultado, a tendência é não dar certo. Então, eu acho que o Vasco vai aparecer para jogar, vai sair um pouquinho, acredito que ele possa aparecer. Aí o Pedrinho está ainda meio que abalado, né? meio chateado com John Textor, com as declarações, o negócio de fair play, não sei o quê, foi falado da 777. Olha, eu confesso que eu não me lembro de ter visto esse suíço jogando, não me lembro, mas fui ler sobre ele e parece até que eu estava lendo sobre o Carrillo. É um meia que joga pelo lado direito, pode ser nessa linha de 4, pode ser um pouco mais atrás, mas a gente viu ali que ele fez 6 gols, né? Ele gosta de chegar. 6 gols e 4 assistências. Gosta de chegar e tal.
acho que vai ser útil. O Vasco já está falando em utilizá-lo contra o Flamengo, de repente. Não sei se estreando como titular, depende dos outros, porque já é dúvida, de novo, contar com o Coutinho para esse jogo com o Atlético Paranaense. Quer dizer, é difícil isso, vai avaliar amanhã e tal. Pô, o torcedor esperou tanto pelo Coutinho, nós todos, né, que gostamos de futebol, queremos vê-lo jogando aqui. Eu tô ansiosa para vê-lo bem, para vê-lo bem aqui jogando. Saber da sequela da Covid é um negócio que as pessoas quase não ficam no pé. E aí ele já é dúvida para esse jogo. O outro, esse óbvio, que acabou de chegar, não pode jogar. E aí fica para jogar contra o Vasco. Com o Coutinho... Contra o Flamengo. Desculpa, com o Flamengo. Com o Coutinho, sem o Coutinho, com o Payet, sem o Payet. Aí o pai que vai dizer aonde ele vai entrar. Mas parece que é um jogador que será bastante aproveitado. Esse é tipo de jogador, assim, pode se tornar titular? Pode. A gente falou agora do Flamengo. Chegou o Plata, chegou o outro lá no meio, que parece que agora está suspenso para esse jogo, mas enfim, já foi expulso contra o Corinthians. Mas são jogadores que podem não se tornar titulares, mas serão muito usados. E esse aí, pelo perfil dele, não pelo que ele fez antes, né? Que ninguém conhecia, jogou na Suíça, foi para a Polônia e tal. Claro. Ele só veio a chamar a atenção de quem faz scout por aqui quando foi agora para Portugal. Portugal, né? E aí está todo animado e acho que o Vasco vai aproveitá-lo bem, espero que sim, a última contratação também, né? A gente pode não ter visto tanto, né, Zinho? Mas uma coisa é fato, ele está na idade que você fala que é o auge do jogador. É um meio atacante de 28 anos, então a expectativa é que sim, ele possa correr, ele possa ajudar e ele chegue num nível para acrescentar esse Vasco, assim. O objetivo é esse, né? É de um elenco que é reduzido em termos de opção para o Paiva, que faz um trabalho maravilhoso no Vasco da Gama. Ele dá essa opção porque tem jogadores na posição com uma certa idade que não dá para jogar todos os jogos. Entendeu? Coutinho é a nossa grande esperança de ver em campo um talento, um jogador diferenciado, um cara que é Vasco mesmo e que tem... condição técnica de levar o nível do Vasco da Gama. Mas, infelizmente, foi colocado antes da hora todos os problemas que aconteceram. O Payet também não consegue fisicamente entrar naquele ritmo do jogador diferente que é. Espetacular, eu gosto muito do Payet também, mas está sofrendo com essa parte física. Então chega, esse atleta, eu estou com o presidente, bem sincero, não conheço, não vi jogar. Então, assim... Espero que possa vir dar essa opção de qualidade de meia para frente que o Vasco precisa, né? Porque o Verratti fica lá na frente, é um artilheiro, é um cara espetacular que sempre está guardando, mas precisa ser melhor municiado. Estava olhando aqui o time que jogou do Vasco contra o Atlético Paranaense no primeiro jogo, né? Se você pegar aqui, que para frente estava ali o Ryan, o Verratti e o Emerson Rodrigues. É o trio ofensivo com o Payet como meia chegando. Aí tinha o Matheus e o Hugo Moura como os dois volantes. Tô já indo para o jogo da Copa do Brasil porque eles se confrontaram tanto aí, né? Sim, claro. Esses últimos jogos do Vasco e Atlético Paranaense jogaram na Copa do Brasil e jogaram no Campeonato Brasileiro, mas todos os jogos em São Januário. O Vasco ganhou de 2-1, mas... Se os amigos, né? Com certeza o Pascoal viu, mas assim, acredito que o Mauro Nas, você também, eu vi, e mesmo lá de férias eu vi esse jogo do Vasco e um jogo muito equilibrado. Foi. O Vasco sai até perdendo, o Vasco vira, mas foi um jogo taco a taco, muito equilibrado. Esse é um jogo que não dá para falar assim que tá... a vantagem, né? É maravilhosa do Vasco. É uma vantagem. Mas o jogo é lá na arena, né? No campo do Atlético Paranaense, que a gente sabe da força que é jogando com a sua torcida. E não está no seu grande momento, né? Treinador bem jovem, mas tem bons jogadores, é um bom time, vai usar da sua casa. Eu não sei se o Fernandinho se recuperou, acho que não, né? Não. Fernandinho teve uma lesão aí séria. Diz que é uma lesão esse chatinha. É um desfalque sério. Se não puder jogar, é um desfalque seríssimo. É o maestro do time, é o craque. Mas olha, é um jogo equilibrado, duro. E esse reforço não vai poder jogar. Não vai poder estar à disposição. É um jogo que a gente, assim, o Vasco.
O Vasco não pode abrir mão da Copa do Brasil porque ele não está desesperado no Brasileirão. Está ali ainda precisando das suas pontuações, claro, mas subiu muito na tabela. O Vasco chegou numa pontuação no Campeonato Brasileiro que superou as minhas expectativas nesse momento. Muito mérito do seu treinador, claro, trabalho com jogadores também, a dedicação e a torcida do Vasco que é brilhante. Mas se dá o luxo de ir com tudo na Copa do Brasil, o Vasco, para tentar essa classificação num jogo muito equilibrado para mim. Eu acho que é que o fator casa para o Atlético Paranaense nos últimos tempos não tem surtido efeito, né? Sim. Joga em casa e perde, mas acredito que vai ser um jogo muito complicado, né? Esses 2 últimos jogos entre Vasco no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, em São Januário, eles foram bem complicados para o Vasco. Foram equilibrados, né? Não, complicados mesmo, é só equilibrado, é complicado. Jogo osso, jogo ranheta, jogo ruim de jogar. Os dois, né? Para o Atlético Para os dois. Mas eu acho, por jogar fora de casa e ter uma vantagem, eu como não abro mão de vantagem, eu acho que essa vantagem vai sorrir para o Vasco da Gama. Vamos ver, calma, quer dar placar já? Eu vou pedir placar, hein? Não, eu sou quinta, não é? Esse é quarta. Então, pode ser que quarta a gente já define. Quarta-feira, então, a gente vai saber os placares. Sabe o que acontece nesse momento aqui no meu ouvido? Fogos, Fabrício da Fiel. Olha. A torcida do Corinthians está em polvorosa, porque Carrijo está no bid e pode disputar as 3 competições daqui pra frente com a camisa do Corinthians. Calma que agora para a Copa do Brasil. A Sul-Americana tem tempo para escrever, a Copa do Brasil vai depender do Corinthians passar para a semifinal, mas no Brasileiro já está liberado. Olha aí, ó, tem até a imagem para vocês não ficarem em dúvida, torcedores da Fiel. Está no bid. 18h39, 42. Desde 18h39 tem fogos no meu ouvidozinho. Você não sabe o que eu tô passando aqui. Agora eu vou falar o seguinte. Se sair do Memphis ali, então ele morre. O anúncio está feito. Nossa. Não está no vídeo, mas a gente vai para o intervalo mostrando para você o anúncio de Memphis Depay, jogador do Corinthians. Ainda não anunciou, Opa! é só a torta holandesa. Desde 18h39 é só a torta holandesa. Eu achei que já era o anúncio oficial. Mas chegou, né? Tá todo mundo sabendo que chegou até o final de 2026. Dessa agora, hein, comandante? Intervalo aqui no clube. Nossa, se soubesse a fome que eu tô. Aí é bem, hein? Cola no clube que a gente vai até as 8 horas da noite hoje e o negócio é o seguinte, a gente falou na sexta-feira desse assunto, o Zinho não estava aqui e continua tendo desdobramentos. O São Paulo tende a recorrer do jogo contra o Fluminense porque entende que o gol foi anulado. Na verdade, que o gol foi validado, deveria ter sido anulado por conta de uma falta do Thiago Silva no lance. A gente aguarda uma nota oficial, uma movimentação oficial desse São Paulo no sentido de anular o jogo, mas o fato é que o intuito é esse. Chegamos à conclusão aqui de que isso seria difícil, né, Pascoal? O STJD já colocou no site que o São Paulo, que já foi protocolado esse pedido. Já foi protocolado esse pedido aí do São Paulo hoje à tarde, ó. Estou vendo isso aí agora. O São Paulo pediu para que esse árbitro também nunca mais, junto com isso, pediu anular, etc. e tal. E fora isso, que o Zanovelli nunca mais apite jogos do São Paulo. Então é oficial, Mauro. É oficial, Eu acho que ele não tem que apitar jogo de ninguém por enquanto, né? Eu falei isso na sexta-feira, né? Dá uma geladeira para ele, alguma coisa assim. Não é possível que ele vá lá e olhe no VAR e continue não marcando. Então, assim, São Paulo foi com erro de direito. Vamos ver o que o tribunal vai fazer. Na verdade, assim, quando acontece isso, você tem 48 horas para fazer o pedido após o jogo. Então, tinha que ser terça-feira passada. Mas o VAR só saiu... O São Paulo esperou sair o VAR para ter... Só saiu... Eles enrolaram para soltar esse VAR também, né? Ainda bem que o São Paulo pressionou, né? Porque senão podia sumir esse VAR aí, como já aconteceu no Brasil. E aí, como foi na sexta-feira, você tem mais 48 horas, não conta o final de semana. Então, seria até amanhã. Então, São Paulo está nesse prazo. Agora, vamos ver como é que será feito esse julgamento. É um erro de procedimento na arbitragem, porque está escrito na regra que o árbitro, para marcar uma falta, ele tem que apitar. E o gesto que ele faz é para seguir o lance dando vantagem, ele não apita a falta, ele só deu vantagem, e dando vantagem, se o jogador do Fluminense bota a mão na bola, é falta a favor
do outro time. É falta a favor do São Paulo. Ele não apitou falta, ele deu vantagem. E aí o jogador do Fluminense põe a mão na bola, que é um monstro, o Thiago bota a mão na bola, e aí ele nem vê, está de costas e autoriza, e depois é chamado no VAR e nem consegue reconhecer o próprio erro, né? Então é um erro de direito, que está configurado como erro de direito. Ele diz, eu vou ver, como está transcrito depois, a gente consegue ouvir as palavras dele, né, no que ficou no VAR, eu vou ver, e quando ele vai falar, ele diz novamente, eu dei vantagem, e o jogador do Fluminense deu sequência à vantagem. Quer dizer, é uma série de equívocos da arbitragem, erros de procedimento do Zanovelli. O Zanovelli não tem que apitar, concordo com o Mauro, nenhum jogo, nem de Série B, nem de Série C, porque entram numa fase decisiva de campeonato, Série D, não tem que apitar isso, porque vai atrapalhar o jogo lá. Então, para não atrapalhar o jogo dos outros, a gente prefere que não. Então, vamos ver o que vai acontecer. É uma situação muito delicada que vive a Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, porque nem o VAR conseguiu convencê-lo daquilo, que também faltou aquela palavra, né? O Zanovelli, vê direito o que você está fazendo, né? Aí o pessoal deixou correr por conta dele, e na conta dele um equívoco desse tamanho, um problema desse tamanho, que pode gerar um erro de direito e a remarcação de uma partida entre Fluminense e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. A gente já viu isso acontecer? Eu não me lembro. Já. Já? Teve, em que situação? Acho que na pandemia teve um jogo da Ponte Preta, que foi anulado. Mais lá atrás teve um jogo que o Sport ia perder alguns pontos, alguns não, vários pontos, aí recorreu. Eu também fui perguntar isso para um advogado nesse final de semana, que era exatamente, já tivemos isso. Não existe aquela situação que a gente chegou até a levantar. Tá? Mudar o placar do jogo, né? Anular esse gol. Anular só isso também, para o São Paulo não interessaria nada, né? Se 1-0 perdeu de todo jeito, né? Não, o artigo 259 diz que se tiver um erro de direito, a partida pode sim ser anulada. Agora, óbvio que do outro lado o Fluminense vai recorrer, os próprios juízes lá, que vão votar lá no tribunal, podem dizer, por causa de calendário, por causa disso, por causa daquilo, complica a competição, enfim, não sei. Mas o São Paulo está lá dele, está fazendo certo. Primeiro o São Paulo foi na CBF, avisou, ó, tá errado, e só depois do VAR... Duas vezes protocolou o pedido para liberar o VAR. Sim, pois é, insistiu. Demorou a beça. Demorou demais, saíram outros, esse não. E agora ele foi direto no tribunal, hoje, e saiu agora há pouco a notícia que o tribunal, no site, confirma que foi protocolado esse pedido, e vamos ver agora qual vai ser a análise. Perfeito. Então, o Mauro confirma pra gente que é oficial, o São Paulo tenta a anulação da partida contra o Fluminense, devido a um gol que o clube entende ser irregular por conta de uma falta do Thiago Silva. Ozinho, você não estava aqui na sexta, queria te ouvir sobre o lance em si, sobre esse pedido e o que você entendeu de todo esse imbróglio, né? Você é a favor do cancelamento desse jogo? Não sou a favor, não. Senão tem que parar o campeonato todo, que o que teve mais nesse campeonato foi erro. Bom ponto também. Entendeu? O campeonato ia acabar em 2039. Porque o que mais tem é confusão de VAR, com hábito, com isso, com aquilo. O jogo foi 2-0, não foi esse gol que decidiu o jogo. Eu acho que tem muitos equívocos ali na jogada. O juiz não apitou, o bandeirinha levantou, mostrou... O juiz aponta para o bandeirinha, dá um joinha, é uma confusão, não sei. Se protocolou, vai ter o julgamento, aí vai ter o depoimento dele. Vai depender muito do que ele vai falar. Ele tem que assumir esse erro, para aí pensar em anulação de jogo. Eu não acredito na anulação do jogo. Acho muito difícil. O Mauro Naves trouxe as informações que já teve, eu não lembrava. São Paulo já perdeu uma vez, você lembra o gol do Luciano? São Paulo perdeu o jogo 3-0 em 2020 para o Atlético Mineiro, aí entrou e não deu nada. A gente viu o Verratti aí botando a mão no comemorando um gol. Ele tem um gol aí, acho que foi contra o próprio Fluminense, que ele coloca a mão na bola, claríssimo ali tudo. Tem tanto lance. Bom, São Paulo está no direito dele, tem que se manifestar. Agora... chamar esse acto para uma audiência, para ele relatar ali, ele falar qual foi a comunicação dele com o bandeirinha, para que o Thiago Silva tivesse que parar ali e cobrar uma falta. Um cara experiente como o Thiago Silva, não houve alguma coisa ali, não houve uma fala, não houve... Então,
É que na norma da arbitragemzinho... Anular o jogo, eu não anularia. O erro de direito se baseia no seguinte: para paralisar o jogo, para que a falta seja marcada, o árbitro precisa apitar. Para autorizar... Mas, já joguei várias vezes dentro de campo, teve lance que o juiz não apitou e teve a falta. Mas tem assim... essa comunicação dentro do campo, se fala, bandeirinha levantou, todo mundo... Já, os próprios jogadores, o juiz fala, ele não apitou, mas ele gesticula dizendo o que foi. Acontece, é muito rápido o lance dentro do jogo, tem a regra, está escrito, tudo bem. Então vamos para o julgamento, vamos ver o que o árbitro vai falar. Eu só estou falando no meu relato de jogador dentro de campo que já teve lance que o juiz não apitou e parou e teve a falta. Já teve lance que o bandeirinha acerou o impedimento, que o árbitro autorizou e saiu o gol. Sim. E aí o árbitro vem e diz, quem marca sou eu, não é o bandeira, ele só sinaliza. Quem marca é o árbitro. Teve apito? Não. Então não tem falta, então não tem marcação. Porque que muda, na norma Pascoal? está escrito que o árbitro tem que apitar para o jogo ser paralisado. Entendeu? O que muda da questão do erro de fato e do erro de direito? Porque o Mário Bittencourt, que é presidente do Fluminense, ele também é advogado, e num papo com o Cícero Melo, ele está tentando mostrar que, na visão dele, é um erro de fato e não de direito. O Fluminense disse que só vai se posicionar oficialmente no processo, não vai fazer isso oficialmente antes de resolver no tribunal, mas ele, numa conversa com o Cícero, já mostrou o caminho que deve seguir. E o Mário Bittencourt é muito hábil com as palavras, né? Se tem alguém que tem habilidade para a palavra e falar no tribunal, é o Mário Bittencourt, né? O Mário Bittencourt é espetacular, é um advogado excelente, um ótimo presidente do Fluminense, isso não tenho dúvida nenhuma. Claro que ele está transformando um erro de direito em um erro de fato, né, na minha visão. O erro de fato ocorreu pelo não apito do árbitro. Esse é um erro de fato. Sim. Um erro de direito. O juiz pode autorizar a cobrança por gesto, palavra ou apito. Ele pode fazer o sinal, pode falar, bate. Entendeu? Ou pode apitar, aí você pode bater. Mas para parar o jogo, só no apito. Bandeirinha não para jogo. Só para ver se eu entendi, porque eu acho que essa pode ser uma dúvida de muita gente que está assistindo a gente. Para a gente tentar traduzir. Um erro de fato seria um erro humano e um erro de direito seria uma infração da lei. À norma. Infração à regra do jogo. Infração à regra. Entendi. Então, a regra foi infringida. Por quê? Porque o árbitro deveria ter apitado. Eu sei que o Zinho está falando... O Zinho está falando corretamente, porque eu também já ouvi muitas vezes o árbitro falar, para, marca aí, vai, bate a... Eu já ouvi, dentro do campo, a gente já ouviu, você foi repórter, você sabe, eu e Mauro passamos algum tempo ali dentro do campo e o Zinho jogando. Então, eu já vi isso muitas vezes. Mas só que nesse caso, ele foi chamado no VAR para ver que ele tinha cometido um equívoco e ele não conseguiu enxergar o equívoco. Houve muita contradição dele, porque é o seguinte... Na época do Zinho não tinha o VAR, né? Para checar os gols. Sim, claro. Hoje a gente vê. Vamos lá na origem da jogada para ver se teve falta, né? Às vezes teve, às vezes não teve, anula o gol, não anula. Vamos lá na origem da jogada para ver se estava impedido e tal. Este gol aí, ao ser checado, foi-se na origem da jogada. A origem da jogada é com o Thiago colocando a mão na bola. Opa, teve uma falta aqui. Aí o VAR avisa ele, teve uma falta, e era para o São Paulo essa falta, não era para o Fluminense. Se o Thiago que pôs a mão, a falta é para o São Paulo. Como assim? Bateu na mão e tal. Às vezes não, né? Esse dia a gente viu Vitória e Cruzeiro, aí a bola bate claramente no braço do cara, mas o cara vai lá, volta, teve um erro lá na origem. O cara vai lá, olha, não acho que não foi mão e tal. Mas neste caso, ele volta na origem e vê uma falta. Uma falta a favor do São Paulo e não do Fluminense. O que faz o São Paulo dizer que teria que anular o jogo. Agora, o Zanovelli, ele se confundiu e falou que tinha dado vantagem, depois falou que tinha isso, tinha aquilo. Não pode também, vai anular ou não vai anular, a gente não sabe. Sim. Mas ele não pode passar batido. Mas o árbitro não pode passar batido nisso. Sendo um erro de fato ou de direito, né? É um erro grave que muda o resultado de uma partida. Vamos ouvir, porque eu acho que pode ter gente que ainda não ouviu o áudio do VAR, foi liberado tardiamente, e essa é uma das reclamações do São Paulo, que só conseguiu esse áudio depois de muita insistência, depois de protocolar um pedido. Vamos ver certinho.
Já tá segurando, para, galera. Vantagem. Ok. Ele leva a mão no olho também. Na bola. Vantagem, eu vi, ele puxou a camisa, vantagem. Ah, ele cobrou a falta, só isso que eu tô avisando. Ok. Vai checar a possível falta, isso que eu vou te falar. Não quero ninguém aqui, beleza? Vê com ele o que ele quer. Isso. Ô Zanovelli, qual é a possível falta que você falou? Na entrada da área? Início da jogada aqui, Não, bateu no início já. Lá você marcou uma falta e começou de lá. Não, eu dei a vantagem. O jogador parou a bola, e colocou a mão na bola. Ele colocou a mão Parou na a bola e cobrou falta. Ele falou que deu vantagem. A partir do momento que ele pegou a mão na bola, Pra mim, o Caleri segura o Thiago, eu dou vantagem da falta do Caleri. Essa é a descrição que o Zanovelli, você me falou que você deu vantagem, e o que o Guilherme falou com você, que ele parou a falta e cobrou, ok? Eu quero ver, calma. Eu vou ver, calma. Tá O Caleri vendo? segurando, falta clara, ok. calma. Vamos continuar a jogada até o momento. Ok. Isso. Eu ia dar vantagem. O jogador Dá o zoom na mão. para e bate a falta. Para e bate a falta, ok? Ok, e eu faço E o sinal depois de disso, escola. tudo normal. Deixa rolar pra mim, deixa que eu falo agora, rola. Vamos seguir, eu dei a vantagem de seguir. É gol legal, tá, Igor? Ok. Aí, eu dei a vantagem de seguir. Eu acho que fica claro que houve um erro, né? E aí o Zinho tem um ponto que eu acho que é um ponto interessante em cima disso que o Mário traz, assim. O erro de fato e o erro de direito para a gente pegar a lei fria para entender. Erro de fato, erro humano, a gente vê em todo o jogo do Campeonato Brasileiro. Aí eu acho que entra no que o Zinho está dizendo. Se a gente for anular uma partida porque houve um erro de arbitragem, tem que parar o campeonato, né, Zinho? Esse é o teu ponto, esse é o teu pensamento. Não, eu entendi o que os companheiros falaram. Realmente, o Zanovelli tem que tomar uma geladeira, tem que reciclar, tem que falar, tem que conversar, mas tem que ouvir ele. Porque o que eu estou entendendo no final de tudo é o seguinte: ele erra feio porque ele diz que dá a vantagem, ele vê a falta do Caleri, mas como ele vira de costa, ele não vê o Thiago colocando a mão na bola, e aí ele fala que ele viu que foi falta, porque o bandeirinha levanta e aponta para onde que é, ou seja, falta para o Fluminense. Quando ele vira e vê o Thiago botando a mão, ele dá uma girada e vira para o bandeirinha, e eu vejo uma comunicação entre os dois. Era só ele falar o que foi essa comunicação. Não, verdade, você deu a falta aí, foi falta assim, então segue o jogo. Eu não sei o que aconteceu nesse diálogo. Agora, se ficar só na coisa que ele diz, vantagem, é falta, mas eu dei vantagem, e aí o Thiago bota a mão na bola e aí o São Paulo está com todo o direito de reclamar. Aí tem toda a razão. O erro, você quer um exemplo de um erro de fato e um erro de direito? Quero. Erro de fato. Ontem, no jogo entre Espanha e Suíça, o gol da Suíça, o gol da Espanha saiu cedo, aos 4 minutos. Aos 6, a Suíça minutos do segundo tempo, um escanteio para a Suíça, bateu o escanteio, o centroavante vem, bota a bola para dentro do gol. Aí o árbitro anula o gol. Falou que a bola saiu. A bola diz que a bola fez uma curva por fora do campo. Mas não teve nenhuma imagem que comprovasse que a bola saiu por fora do campo. Então, o que é isso aí? Esse é um erro de fato. É a visão do árbitro que prevalece de acordo com o lance. O erro de direito, ele infringe a regra. Então, mas é por isso que eu estou dizendo que é tênue, porque se a bola não saiu, e também está na regra que a bola dentro do campo não, mas ali nesse lance comprovadamente ele fala que vai ser interessante ver como é que o STJD vai avaliar isso. E é claro que vai ser uma batalha espetacular dos advogados, porque o presidente do Fluminense é um advogado brilhante. Tá aí. Vamos para o intervalo que a gente tem que falar de seleção. Quer completar, presidente? Tem que falar de seleção brasileira na volta. Do outro lado, vai se discutir se o prazo foi correto, sim, claro. Se valia a entrega da súmula ou tinha que esperar o VAR, que tipo de vantagem o Thiago levou, já que a bola estava com ele, não era assim na porta da área e tal. Então, tudo isso vai ser argumentado do lado de outro, enfim, e para ver quem ganha essa parada aí, vamos ver o que acontece.
Vai ser juridicamente muito interessante. Agora, seja lá o que for a decisão, é muito ruim para o Campeonato Brasileiro que a gente tenha um erro como esse comprovado. Enfim, vamos falar de seleção brasileira depois do intervalo. A nossa audiência está na Espanha. Ganhamos o mundo com o nosso clube. Um beijo para o Douglas, que está assistindo a gente de lá. Daqui a pouco a gente volta para falar de seleção. O Endrick vai ser titular ou não? O Douglas está querendo saber dessa notícia. Vocês pensaram que ela não vinha? Olha aí a tela do Bola de Prata. Ó, não teve rodada, mas a gente tem o posicionamento dos melhores do Bola de Prata. E o Estevão, que está na seleção brasileira, é o jogador melhor ranqueado depois de 21 partidas feitas com a camisa do Palmeiras, né? 6,5 é a nota dele. A gente está vendo ali a sequência de Matheus Pereira, William, Pedro, que não joga mais esse ano, e Savarino, fechando os 5 melhores do Bola de Prata, para a gente falar de seleção. Prêmio ESPN Bola de Prata Aposta Ganha é um oferecimento. Quando a bola rola, a diversão começa. Aposta Ganha. Vem pro Play. O Estevão tá lá, o Endrick também, tem Vini Júnior, tem Rodrigo. Quem vão ser os titulares do Dorival para a partida contra o Paraguai, dessa vez jogando fora de casa? E é por isso que a gente vai conversar com o nosso Edu Afonso, que está acompanhando de perto a expectativa, né? Não sei se a seleção já chegou, ele vai contar tudo pra gente agora. Eduardo Afonso, muito boa noite para você. Tudo bem, Dani? São 18 horas e 40 minutos. Estamos aqui em Assunção com incríveis 30 graus neste momento, na frente da Comebol. A seleção brasileira chegou a mais ou menos 45 minutos, vinda de Curitiba. Jogadores desceram muito rapidamente do ônibus. Havia mais ou menos uns 30 torcedores do Brasil aguardando a uma distância de uns 30, 40 metros. Teve uma possibilidade que foi levantada de 1 ou 2 jogadores se aproximarem desses torcedores para uma selfie, um autógrafo, mas isso acabou não acontecendo. Todos desceram e foram rapidamente para a parte interna do hotel, que servirá de concentração para o Brasil até o jogo de amanhã contra o Paraguai, na sequência das eliminatórias da Copa do Mundo. E sim, teremos um ataque com 3 destes 4 nomes que você citou. Só o Estevão não começa como titular. O Endrick pegou a vaga do Luiz Henrique, o Pedro Ivo Almeida, que estava acompanhando a seleção de perto em Curitiba até a saída do voo por volta das 16h30. Trouxe essa informação com exclusividade aqui nos canais ESPN no decorrer do dia. Endrick no lugar de Luiz Henrique é a única alteração do técnico Dorival Júnior em relação ao time que venceu o Equador com dificuldades por 1-0. Nas demais posições, o Arana se recuperou daquela dor no quadril, o Endel, que estava de sobreaviso, fica no banco, o time é o mesmo e vai tentar com o Endrick como uma espécie de referência, melhorar principalmente o poderio ofensivo, dar mais trabalho à zaga da equipe do Paraguai, que não terá amanhã o Gustavo Gomes, que está suspenso. O Balbuena será o seu substituto. Daqui a pouquinho, Dani, daqui a mais ou menos 50 minutos, dentro aqui da sede da Comebol, numa sala que está sendo preparada, acontecerá a coletiva do técnico Dorival Júnior e também do capitão Danilo. Os dois vão conversar com os jornalistas que aqui estão, vão falar sobre essa preparação, sobre a situação nas eliminatórias, que ainda não é confortável, mas caso consiga uma vitória contra o Paraguai e torcendo por um tropeço da Colômbia contra o Peru, o Brasil pode terminar a rodada na 3ª colocação, distante da Argentina, mas já numa boa 3ª colocação. Tudo isso será conversado em instantes nessa entrevista coletiva. Brasil, então, de Alisson, escalado com Alisson, com o Danilo, capitão, Marquinhos, Gabriel Magalhães. E na lateral esquerda vai o Arana, o André, o Bruno Guimarães e o Paquetá, Rodrigo, Endrick e Vini Júnior. Dani, companheiros, Rodrigo, Endrick e Vini Júnior. É para respeitar, não é, Dani? Opa, é para respeitar e tomara que funcione, Edu, porque a expectativa é de ver um bom jogo da seleção. Amigo, não vai dar tempo de voltar com a entrevista do Dorival aqui no nosso clube, mas tá a informação para você. O Edu Afonso está acompanhando tudo e volta no Sport Center com o Danilo, com o Dorival, com todos eles. Um beijo para você, Edu. Boa sequência de trabalho por aí. Bom trabalho para vocês também. Um beijo, até mais. Vou cometer uma inconfidência aqui. A gente fica vendo o jogo e comentando no nosso grupo, né? E ninguém, né, Zinho, acabou muito satisfeito com o desempenho do Brasil
contra o Equador. O resultado veio, mas ainda precisa mostrar um futebol melhor a nossa seleção. A gente está vendo aí a chegada que o Edu falou há pouco aqui atrás. Você vê com bons olhos o Endrick agora como titular? Eu gosto muito do futebol do Endrick, todo mundo sabe, mas eu estou um pouco com a sensação de que ele só está entrando meio que nas fogueiras. Contra o Uruguai, agora num jogo pressionado de novo. Sim. Não, também, mas assim, vai começar jogando, né? Eu acho que dos jogadores que lá estão, para fazer essa função de atacante mais ali na frente, não como uma referência, que ele não é para jogar como um pivô, mas aquele jogador mais adiantado pelo meio, né? Com uma liberdade de movimentação, que é a característica dele, mas que tem muita velocidade e tem mobilidade junto com o Rodrigo e com o próprio Vinícius Júnior. É um trio de respeito, foi a escalação, mesmo com o Pedro, eu achava que poderia ter uma chance para o Endrick, ele precisa começar jogando. O Mauro Naves me corrigiu, e muito bem, né? Eu tinha falado que ele não tinha tido uma chance como titular, mas teve. Foi contra o Uruguai na Copa América, quando o Vinícius Júnior não jogou. Então ele entra sem o Vinícius Júnior jogar. Teve a sua oportunidade, jogou, teve muito embate ali, eu lembro, com o Araújo, né? O zagueiro lá que é do Barcelona. O pessoal tentando intimidar ele não baixou, ele encarou, mas teve dificuldade no jogo, como o Brasil teve também. Não foi uma Copa América boa de ninguém, né? Vamos falar assim. Então, assim, é uma pena a saída do Luiz Henrique, vamos dizer assim, porque eu não achei que o Luiz Henrique foi mal, não. De todos, assim, no primeiro tempo, ele foi o que criou algo diferente, junto com o Rodrigo um pouquinho. Mas precisava essa chance para o Endrick. Eu acho que ela vem para um time que é bem sólido defensivamente, mesmo sem o Gustavo Gomes, é um time forte defensivamente, não está muito bem ofensivamente o Paraguai, mas vai precisar fazer o resultado em casa para ficar na zona de classificação. É um jogo interessante, forte, mas o Endrick tem personalidade para encarar jogo como esse. Né? Acho que já começa o Dorival buscar uma formatação diferente. Vamos ver quem vai jogar pelo lado direito, se o Rodrigo vai ficar aberto. Não acredito que vai ficar. Não sei, vai que o Dorival está indo para aquele losango no meio campo. O Endrick com o Vinícius Júnior na frente, o Vinícius Júnior caindo um pouquinho para a esquerda, mas aquele meio campo com o André de primeiro volante, o Bruno Guimarães fazendo o lado direito, o Paquetá o lado esquerdo, o Rodrigo encaixado na frente deles no losango. Vocês lembram de alguma coisa parecida com essa que deu certo? E aí com o Endrick e o Vinícius Júnior na frente? Não sei, olha que surpresa boa que seria sair do 4-2-3-1 ou do 4-2-4, né? Que ele tem feito sem o centroavante, não sei. O Dorival tem versatilidade, tem capacidade, eu gosto do trabalho dele e eu torço para que o Endrick encaixe ali, que jogue bem, porque é o cara que todo mundo pediu há muito tempo atrás e esqueceram um pouco de cobrar a presença dele. Está aí. E eu espero que ele nos presenteie com um grande jogo. Tem uma coisa que ele tem além de futebol, é peito, né? Pra falar, deixa que eu mato aqui que eu resolvo. Já fez isso no Palmeiras, já fez isso quando marcou o gol dele em Wembley. Então, eu vejo como acertada a decisão de colocá-lo jogando. Acho que até poderia já ter feito isso no jogo anterior. Mas é difícil, né? Porque são muitos jogadores versáteis, Pascoal. Aí é que entra uma parte que eu gostaria. O Brasil ganhou o jogo, legal, ganhou o jogo. O jogar futebol vai ficar para outro dia, né? Porque o Brasil não jogou nada. Jogou nada. Nada. Vai ficar para amanhã, Pascoal. Agora, amanhã já entra com aquilo que eu sempre digo aqui. Eu não acredito nesse time, os jogadores da frente se mexem, porque se movem. Com o Endrick é um time imóvel, porque ele não é um centroavante parado, enfiado dentro da grande área, e nem com o Pedro seria assim. São jogadores de mobilidade, são jogadores que conseguem jogar, mas tem um centroavante. A bola não vai passar 62 vezes na frente da pequena área e não vai aparecer um bendito pé para botar a bola para dentro. Agora vai aparecer um pezinho, vai aparecer uma cabeça, como é a jogada feijoada, é um pezinho, uma orelhinha, uma cabeça, vai aparecer ali alguém para botar. Vai bater, porque eu tô cansado de centroavante boia. Estou cansado de centroavante boia. Eu quero o cara que resolva o jogo. Centroavante boia não me interessa. Centroavante boia é o quê? Que fique flutuando. Esse é um artista. Muito obrigado, me ajuda bastante. Agora,
Claro que se ele fizer esse losango, os dois da E frente... lateral isopor. Lateral isopor. Lateral isopor, hein, Pascoal? Não vai no fundo. Não, aqui no Brasil nós somos frequentes em adotar posições sobre. Não fala aquilo lá ainda. Adotar posições a respeito para jogadores de futebol. Então, mas essa aí é a novidade. Agora tem um centroavante boia. O centroavante que fica flutuando. Fica ali flutuando. Né? Tem isso? Tem bastante. Agora, eu prefiro o cara que entra na área, o cara que tem essa iniciativa de pegar uma bola, bater no gol, e aí o ímpeto tal. E, poxa, já chegou a hora do Hendrick. O Estevão entrou mal? Claro que não. O Estevão entrou muito bem na seleção brasileira. Se houver uma substituição, a expectativa é que ele entre também, então, né? Vamos ver a seleção brasileira contra o Paraguai. Eu já me sinto mais animado, confesso para você. Também. Mas eu faria ainda uma alteração. Qual? Gerson no meio-campo. No lugar do Bruno Guimarães? Exatamente. É um bom ponto também. Ô, presidente, antes da gente pensar nesse meio-campo, se muda alguma coisa ou não, e aí, né? Aproveitar o losango que já deu certo com o Dorival lá atrás, ou aproveitar o entrosamento do Real Madrid, pensando mais em Rodrigo e Vini, né? Mas aí tem o Hendrick também, que já treina lá com eles. Qual seria a melhor que não solução? Teve tempo ainda de estar, né? Não fez tantos jogos assim, não tem tanta minutagem lá para jogar, para dizer, ó, tá o trio lá do Real, né? Porque o Hendrick está chegando lá ainda. Mas me agrada muito ele entrar, porque é o seguinte, ele, a hora que receber, ele está de costa, ele gira, vira, dribla o cara e manda uma pancada de esquerda, uma sapatada, sabe? Cria bastante. Agora, o melhor jogador, depois do André, para mim, né, que jogou muito bem ali atrás, foi o Rodrigo, né? Que decidiu mais uma vez o jogo. Aí é o cara que é o Coringa, que você vai mexer logo no cara que estava ali por trás dos atacantes, quer dizer, acho que ele poderia jogar por trás do Hendrick ali, aí você já vai colocá-lo do lado direito. O William tal, para ter o centroavante. Então você vai mexer no cara que deu mais certo lá na frente. Ok, mas vai colocar o Hendrick que tem que corresponder. Não achei que o Luiz Henrique foi tão bem, nem o Estevão. Esperava mais. Foi bem assim, sabe? Comprometeu? Não, mas fez o quê? Porque coletivamente porque nada o primeiro jogo aí, ó. Isso. Diante disso que você está falando, são os números do Luiz Henrique contra o Equador. Nossa lá. Pior é uma palavra forte, né? Pior mas, é enfim, muito forte, eu não gostaria de usar isso. Eu só falei que eu não gostei dele. Teve ações com bola, passos completos. Não fui eu que fiz esse quadro não, hein, Luiz? Mas assim, não sei. Pegou, tentou. Agora, a gente tem que levar em consideração. Pô, primeiro jogo, tararau. Né? Tá ali, fica naquela, vou tentar tudo agora, é para passar a bola ou é para tentar o drible que eu dou lá quando eu dou no Botafogo? É que nem o Estevão. O Estevão talvez tenha tido mais iniciativa. Sim. Tenha sido mais parecido com o Estevão do Palmeiras do que o próprio Luiz Henrique Condô. E é curioso, né? Porque se você parar para pensar, o Luiz Henrique é um jogador mais experiente. Então a gente espera que caia melhor ali a camisa e fique mais à vontade. Forte, né? Mais mas forte para brigar e tal. É que ele triangulou muito as jogadas com o lateral, o Paquetá e ele. Lateral, é isso Paquetá que eu acho. Às vezes sentiu a necessidade, não vou... Né, não vou usar. Não vou usar, porque se der errado, o cara vai falar que eu estou fobiando, que eu estou querendo aparecer. Aí recebe... Mas você está esperando na qualidade dele. Não, toca para o lateral, recebe aqui, passa para o meio campo. Eu não quero isso dele. Eu quero um cara, como eu acho que o Hendrick vai fazer isso quando necessário. A hora que sobrar, ele vai para cima do cara, do zagueiro, dribla e chuta e tal. Acho que nesse caso, sim. Vamos ver como é que fica o Rodrigo do lado, né? Que é onde ele começou a carreira e tal, mas ele joga nos três, gente. Falou tantos jogadores, esse aí realmente joga dos três lados. Quando tiver o Vinícius do lado esquerdo, vai ele... quando o Vinícius vai para dentro lá no Real, que não tem outro, aí ele joga na esquerda, joga na direita. Sem dúvida é o diferenciado. Agora, o que eu espero amanhã? Que aqueles que não estão jogando nada há muito tempo joguem pelo Brasil. Bruno Guimarães, Vinícius Júnior. E vou ficar por aqui na lista, que são caras que arrebentam. Paquetá, os caras que arrebentam pelos clubes, mas na seleção, eles mesmos, sou eu que estou falando, não. O Vini já deu entrevista falando, eu realmente estou devendo na seleção. Não consigo desempenhar da mesma forma. O Bruno, gente, o Bruno joga demais lá no time dele, mas, olha, já teve chance da Copa, agora, ele não é o Bruno só ainda. Por isso não saiu ainda do time, né? Porque se pensar em encaixe, talvez, para tentar... Eu já penso no Gerson. Então, o Pascoal já levantou a bola aqui, Zinho. Para fazer essa de botar o Rodrigo para dentro, o Gerson naquela beiradinha ali, para fazer como ele faz no Flamengo...
né? Saindo da meia, passando aqui, eu acho que o Gerson consegue fazer esse trabalho de maneira muito melhor do que o Bruno. Se tem um cara que sempre falou do Bruno desde o Atlético Paranaense, sou eu. Eu também. Eu acho um baita jogador, um tremendo volante. Sim. Só que ele não está correspondendo na seleção brasileira. Desde a Copa, hein? Ficou na dúvida, não vai ser titular, não sei o quê. Eu estava lá com o Zinho, a gente falava, pô, uma hora o Bruno vai entrar e se fixar. Quando entrou, né, Zinho? Também não conseguiu mostrar para o Tite nem para a gente que merecia ser titular. Aí nós nos retiramos, né? A gente pedia tanto que ele entrasse. Aí ele entrou, não entregou, aí o Zinho falava, ó, deixa o Tite fazer outra coisa aí, não foi, Zinho? E agora, Tetra? Não, assim, cara, nós temos bons jogadores. É indiscutível que esses caras que estão na Europa e os que a gente está assistindo aqui, como o próprio Pascoal falou, o Gerson é um deles. Pô, o que o Luiz Henrique faz no Botafogo é um dos melhores jogadores do campeonato. Joga muito. E volto a dizer, acho que ele vinha fazendo até um bom primeiro tempo. Até a saída dele me chamou a atenção. Ele não era o pior jogador da seleção naquele momento, mas opção do treinador. O Gerson tem condições de jogar. Eu falei ontem no Sport Center e vou repetir. Para mim é um dos jogadores, se não o mais regular do futebol brasileiro. Ele, num time estrelado do Flamengo, é um grande destaque. Era ele e o Pedro. Os dois, né, por coincidência, não foram os convocados. E o Fabrício Bruno foi agora, com a saída do Militão. Mas, assim, o Gerson é o coringa do Flamengo, há muito tempo se fala disso. É o cara que tem chamado a responsabilidade, é o capitão do time. Ele não deve nada a nenhum dos jogadores. Eu acho que é mesmo nível, sabe? Bruno Guimarães, Gerson, Paquetá. É a escolha do treinador. Volto a dizer, e vou repetir, eu acho que nós temos bons jogadores. Tem que se formar um time. O Dorival diz que tem a paciência, calma, eu também acho que tem que ter. Futebol não é de uma hora para outra, só que a gente precisa de uma eliminatória, um pouco mais de rendimento. Classificar, nós vamos classificar, né? Porque tem seleções bem abaixo. O Brasil vai classificar. É só acelerar um pouco esse processo e os jogadores entenderem isso, porque a gente precisa formar um grupo, um time, porque nós temos bons jogadores. Diferentes, não temos muito, né? E no futebol mundial não tem tantos assim. Nós temos o Neymar, que temos aquela expectativa. Ele vai voltar, como ele vai voltar e tal. O Vinícius Júnior numa característica, ele é muito diferente numa característica, mas precisa de um time montado, de um coletivo aparecendo para que esse valor individual, que é o do Vinícius Júnior na ponta, apareça. Ele não joga no Real Madrid como joga, não vem jogar na seleção. Claro, o Real Madrid está entrosadinho, encaixadinho, tem um modelo de jogo definido, tem um time encaixado e que o valor individual dele, que é o ponta do drible, da arrancada, aparece nesse sistema. A seleção ainda não tem esse time montado para esse valor dele aparecer. É isso. Fica essa cobrança que o Vinícius Júnior tem que jogar igual o Real Madrid. Primeiro nós temos que montar um time, organizar esse time, esse coletivo aparecer, que certamente esse valor individual vai também aparecer. E o Dorival tem que buscar isso. Só não concordo quando ele fala, daqui a 2 anos não. Classifica, joga um pouquinho melhor, e eu aí acredito que esses bons jogadores daqui a 2 anos, encorpado, a gente pode ter uma seleção mais forte. Eu acho que o Gerson vai acabar entrando, nem que sejam uns minutinhos, porque se você pensar nas substituições que ele fez no jogo contra o Equador, o Luiz Henrique e o Bruno Guimarães são os primeiros a sair, né? O Luiz já está fora, a expectativa que se tem é essa, com o Endrick jogando, e o Gerson entra na vaga do Bruno Guimarães. Então eu imagino que pelo menos alguns minutos ele vai ter, mesmo se não começar jogando. E aí vai dar para ver bem, com o Endrick na frente, como é que vai desenhar esse processo que o Pascoal quer ver de Rodrigo encaixando, Mas Gerson outro jogo, passando. é fora de casa agora, né? Ganhamos de 4-1 lá a última vez com o Paraguai, não foi Copa América? Não foi a única goleada? Foi. Mas agora é um jogo eliminatório em casa, o Paraguai vem de um 0-0 fora de casa com o Uruguai, então agora lá é um jogo mais pesado um pouco. O Brasil é favorito? Eu acho que é. Amanhã a gente vai dar placar aqui. Sem Gustavo Gomes, hein? Sem Gustavo Gomes, sai o palmeirense, entra o corintiano, o Balbuena, né? Falou que vai jogar. Mas assim, estádio, torcida a favor. Não é esse Balbuena não, hein? Acho que é outro. É? Já apareceu outro lá? Vamos checar isso. Balbuena é tipo Silva? Depois checa isso. Acho que não é esse antigo, não. O outro é Fábio, vamos olhar. Vamos olhar isso amanhã, mas enfim, certinho. Pelo menos tinha o nome do que jogou no Corinthians, né? Sim. Mas enfim, eu acho que é outro jogo. Aí vamos ver.
se amanhã o Gerson vai entrar no lugar... Não sei, pode entrar no lugar de outro cara ou não entrar, porque é outro jogo, primeiro tempo. Paraguai, espero que venha um pouquinho para cima para dar uma chance de mais difícil. Correria para o outro lado, mas é difícil, né? É difícil. Vai querer se fechar, né? Vai jogar fechadinho, Paraguai? Vai jogar fechadinho. 1-0 é bom, Jogou fechadinho com o Uruguai, segurou a bronca. Mas não vai, não. Será que não vai ser fechadinho como o Equador aqui, em Curitiba? Até porque contra o Uruguai, o Paraguai estava jogando fora de casa, né? Claro. Tava jogando fora trancadinho. Então, agora em casa pro Paraguai. Opa, a tática do chaveiro. Mas também já não é característica do Paraguai sair muito, né? Se atirar muito. Porque precisa de... O Paraguai gosta das jogadas de velocidade para o contra-ataque, na verdade. É um time montado para o contra-ataque. Vamos ver como é que eles vão atuar contra a seleção brasileira. Eu tenho as minhas preferências, como o Gerson, por exemplo, como o Endrick, como centroavante, mas acho que aí o Dorival pode montar um time. O Zinho é sempre brilhante, né? Nós temos bons jogadores, mas nós não temos um jogador que define jogo. Não temos um jogador acima da média. Aliás, está machucado. O acima da média está machucado. Então, essa é a dificuldade do futebol brasileiro. A ver, amanhã a gente vai estar de volta, vai ter placar, vai ter escalação, vai ter tudo passando por aqui. Parece que é o mesmo, hein? Fabián Balbuena. Parece que é o mesmo. Acho que não é outro, não. Tá passando o tempo, mas ele continua lá. General Balbuena. Amanhã a gente te espera aqui às 18. Porque agora é reserva, né? Já foi titular. Este é o... Gabigol e Arrascaeta vão a campo em treino do Flamengo e De La Cruz faz academia. Após folga no domingo, o Flamengo se apresentou na manhã desta segunda-feira no Ninho do Urubu para dar sequência à preparação para enfrentar o Bahia na quinta-feira pela Copa do Brasil. Sem os convocados na data FIFA, Tite e a comissão técnica trabalharam com 2 reforços nas atividades, Arrascaeta e Gabigol. A dupla está recuperada de suas respectivas lesões e foi a campo pela primeira vez nesta segunda. De La Cruz, por sua vez, segue realizando trabalho interno por causa da lesão no músculo posterior da coxa direita, sofrida contra o Bahia na Arena Fonte Nova. Apesar disso, a expectativa é de que o uruguaio esteja à disposição na quinta-feira. Léo Pereira, que ficou fora contra o Corinthians, já se recuperou de entorse no joelho esquerdo e treina normalmente no CT. Após dores na coxa, Davi Luiz não preocupa e está integrado ao elenco rubro-negro. Nos treinos de segunda e terça, Tite não contará com Gerson e Fabrício Bruno, convocados para a seleção brasileira, com Eric Pulgar, que está com a seleção do Chile, e com Varela, que está com a seleção do Uruguai. Os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo serão na terça-feira e os atletas se apresentam ao Flamengo na quarta-feira. Para carimbar a classificação, o Flamengo enfrenta o Bahia na quinta-feira às 21h45, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O rubro-negro venceu o primeiro jogo por 1-0. Nesta segunda-feira, Gonçalo Plata foi apresentado como o 4º reforço do Flamengo no Ninho do Urubu. O equatoriano não foi regularizado para as quartas da Copa do Brasil e provavelmente fará sua estreia somente no domingo contra o Vasco. Durante a apresentação, Plata revelou ter acompanhado vídeos de quando Vinícius Júnior jogava no Flamengo. Ele disse se inspirar no brasileiro, que iniciou a carreira no clube, para decolar no futebol brasileiro e conquistar a torcida rubro-negra. Sem poder jogar na quinta contra o Bahia, Plata ficará à disposição pela primeira vez no domingo, contra o Vasco. O reforço revelou arrepios só de pensar no Maracanã lotado. Além disso, o jogador comentou sobre suas preferências em relação a posicionamento. O Flamengo chegou a um acordo com o Al-Sadd e pagará 4,25 milhões de dólares, 24 milhões de reais, por um percentual superior a 30%, e que envolve outros gatilhos. A operação pela compra integral dos direitos econômicos será fechada em 9,1 milhões, 51 milhões e 9. Ficou acordado também que o Al-Sadd terá 30% de lucro em eventual venda futura,